Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e junto com meu amigo que tá quase congelado também, estamos de volta aqui, meu querido Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, mais uma vez, estamos aí pronto, um frio miraculoso chegou, o tão sonhado inverno chegou para aqueles que curtem, mas também não pode esquecer que chegou ele, mais uma vez, Pierre Poilievre, que está sempre aí nas pontas aprontando as suas, nós vamos falar isso mais para frente um pouco, ele continua aprontando aí seus ataques, mas o futuro primeiro-ministro do Canadá, tamo junto. Esse premier está metido em altas confusões e muitas trapalhadas. Então é isso aí, estamos aí no programa número 83, estamos gravando no dia 19 de janeiro de 2024. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Nosso programa parece longo, você vai estar olhando assim, pelo amor de Deus, há muito tempo, mas a gente faz ele de maneira que você pode assistir em blocos. Então, quando você der uma olhada na minutagem, você pode ir direto para a província ou território, que melhor for interessante para você. Lembrando que a gente também está no YouTube. A gente pode assistir, quem está acostumado a assistir podcast pelo YouTube, também pode escutar por lá, com a exceção de que a gente não tem o Sugar Shack no final. Então, se você quiser assistir o Sugar Shack, ver as sugestões e comentários e tudo mais, você tem que escutar no tocador de podcast. Isso é porque o YouTube fica querendo tirar dinheiro da gente lá, mas enfim, por causa disso não põe coisa. Você sabe de ouvir. Sem mais comentários, vamos pro programa que a gente precisa gerar calor. Amare usque ademare. Começamos nossa volta pelo país, como sempre, partindo pelas notícias federais. Primeira notícia, dia 11 de janeiro, a Meta, empresa do Facebook, ofereceu 51 milhões de dólares para resolver um processo coletivo em 4 províncias aqui no Canadá sobre o uso de imagens de usuários do Facebook em anúncios. A ação legal foi ampliada para incluir residentes de outras províncias em 2019. Os anúncios patrocinados foram veiculados de 2011 a 2014 e as pessoas cujas imagens foram usadas sem autorização podem se qualificar para receber parte do acordo. Um juiz da Suprema Corte da Colômbia Britânica deve aprovar o acordo em março. E as empresas de mídia pedem investigação do Bureau de Concorrência sobre o bloqueio de notícias da Meta no Facebook e Instagram no Canadá. A gente está nessa. Por sinal, eu escrevi para o meu representante lá, o senhor Chandra, que eu quero que ele lute por isso, porque eu estou me sentindo... Estamos sendo prejudicados por causa disso. Mas ele não vai... Assim, a meta interessante é que muito dificilmente eles vão se dobrar isso, porque na verdade eles têm a parte mais forte de tudo, está com o lado deles, eles já têm tudo que eles precisam, que é os dados do mundo. E aí é uma negociação meia ilegal, porque eles têm toda a informação, eles têm todos os dados e é eles que vão decidir no final. E eles têm muito mais poder que muitos estados, vamos dizer assim, na questão de nação. Então vai ser uma negociação difícil. O governo ou o político que diz que vai fazer medo para a Meta tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que isso não vai acontecer. Eles têm uma força enorme e o pior de tudo isso, no meu ponto de vista, é que nós, como cidadãos, nós demos as informações para eles. Agora não tem como chegar lá e falar: então, sobe, a gente queria de volta. E tem um livro interessante que eu li uma vez que fala como que a gente foi capaz de dar tanta informação sem participar economicamente dessa evolução deles. Porque eles estão ganhando dinheiro com os nossos dados e a gente não está fazendo nada. Muito interessante. Continua?
Você sumiu, Massaro, não te escuto. Só foi mal, o microfone desaparece aqui de vez em quando. Segue em frente, meu querido. Seguirei. Funcionários da alfândega canadense podem em breve estar baseados nos Estados Unidos pela primeira vez. A proposta permite que oficiais da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá trabalhem em postos nos Estados Unidos e oficiais americanos trabalhem em postos no Canadá. O projeto piloto começará na fronteira entre Quebec e Nova York e poderá se expandir para outros postos de fronteiras no país. A proposta levanta questões sobre a aplicação da Carta de Direitos do Canadá e os direitos dos solicitantes de refúgio. A consulta pública foi estendida até o dia 30 de janeiro e a implementação do projeto piloto pode começar em junho. Acho que isso aí já demorou, porque acho que um grande problema que existe, a gente vai falar um pouco de mais pra frente quando chegar no Quebec lá, o grande problema é que o Canadá em geral perdeu o controle das pessoas que entram aqui. Acabou virando eu não tô querendo culpar o Trudeau, mas essa filosofia dele de portas abertas, progressistas, um mundo sem fronteiras, ele acabou criando uma percepção errada no mundo do que é o Canadá, ou seja, virou um bar aqui, quem quiser chega, entra, você chega, você vai aí, fica um tempinho, pede o seu visto aí, fala que você é refugiado e vai estar tudo certo. Só que o grande problema é que essas pessoas estão vindo para cá, aí elas estão tendo que se alimentar em bancos de alimentações, porque não tem como arrumar emprego. Eles não conseguem arrumar emprego porque o Canadá não libera o visto de trabalho, e com a crise da habitação eles não têm onde morar, eles vão acabando morando em lugares impróprios. Então, ou seja, ele criou com essa filosofia dele uma bomba que agora ninguém sabe resolver, e ele muito menos, e a opção dele é muito simples, é que ele diz, não, vamos trazer mais imigrantes para resolver o problema dos imigrantes. Então assim, então os Estados Unidos tem que controlar isso, vai ter, porque existe um fluxo tanto do Canadá para os Estados Unidos também, porque a gente viu pessoas até morrendo nessa travessia. Então é uma boa iniciativa, mas os resultados de todas as políticas que foram adotadas em 2015 lá pelo Trudeau, a gente está vendo reflexo agora. Ainda nas notícias federais, ó, aí começando a preparação para aquele momento que o pé tanto aguarda. O Election Canada lançou uma ferramenta de desinformação online para preparar eleitores para as próximas eleições federais. O órgão lançou essa ferramenta que tem como objetivo tentar resolver essas questões de desinformação online que está acontecendo aos montes. O site ElectoFacts fornece informações precisas para desmascarar os equívocos mais comuns observados pela agência eleitoral nos últimos anos. O objetivo é fortalecer a democracia e garantir que os eleitores estejam bem informados sobre o processo eleitoral. O site aborda 8 categorias de desinformação, como votos especiais, formas de votar, contagem de votos, tecnologia de votação, interferência estrangeira, administração das eleições e financiamento de campanha. O projeto também alerta para a disseminação de informações falsas nas redes sociais e destaca a importância de manter o diálogo aberto para combater a desinformação. Além disso, o chefe da agência eleitoral pede mudanças na legislação para tornar ilegal a disseminação de desinformação que possa prejudicar a confiança do sistema eleitoral. Sim, é uma ótima, é uma iniciativa interessante, né? Assim, assim, eticamente correta, né? Que, afinal de contas é obrigação do órgão ser responsável por esclarecer questões, ou pelo menos tentar fornecer ferramentas para esclarecer questões que muitas vezes acaba virando papo de boteco e ninguém se resolve por nada, né? E como a gente bem sabe, a gente tem bem visto para tudo que é canto, essa geração de conteúdo falso, de meias verdades e disseminação desse tipo de notícia tem se expandindo cada vez mais. Vai ser uma ferramenta, vai ser um meio eficiente? Eu acho que não, porque é quase impossível você conseguir combater esses grupos de zap das tia ou essas correntes no Twitter aí que existem por aí. Mas não custa, né? Tentar sempre utilizar isso. Se você for um pouco coerente e você tiver paciência de participar dessas discussões, você jogar na cara das pessoas assim, isso é falso, procura informação, tá aqui. Mas, enfim. O que eu acho disso daí é uma bela iniciativa, mas, de novo, eu acho que ele pega o público errado. É que nem aqui no Quebec, em vários países tem
organismos muito interessantes que são de Media Literacy, que são mecanismos que eles têm um curso preparado, eles vão em escolas colegiais, escolas secundárias para explicar para as crianças, para os adolescentes como identificar fake news. Mas o grande problema é que esses cursos são feitos, eu li e fiz alguns deles, mas esses cursos são feitos para a pessoa identificar notícias falsas, às vezes num site, na internet, no Facebook. Mas a galera hoje não se informa mais no Facebook. A galera hoje está no TikTok, a galera hoje está no Instagram, a galera hoje não assiste mais televisão. A galera, entendeu? Quem assiste CNN, Fox, essas coisas, são os mais velhos. Então, essa camada que está sujeita a propícia, que está a ser exposta a isso, não vai entrar num site das eleições do Canadá para ver os 8. Não vai. Não vai, a galera. Então, assim, eu acho que a metodologia é boa, mas a forma de passar isso para o público talvez não seja melhor, justamente por isso, porque você não vai alcançar esse público. E as pessoas têm o péssimo hábito de achar que o governo vai regularizar as redes sociais. Isso não vai, esquecer. Isso é uma inocência enorme, achando que colocando lei, regra, isso vai mudar. Não vai mudar, porque isso se adapta de uma maneira muito rápida. Que você falou, tem os grupos da tiazinha do Zap, tem o Twitter, e as pessoas não entendem isso, que as pessoas hoje, elas partem que elas querem confirmação, e o cara que quer confirmação, ele não quer nem saber, ele não quer informação, ele quer a confirmação do ponto de vista dele. Então eu acho que o ponto de partida é bom, mas a metodologia usada não vai ser tão propícia assim, porque é que nem, por exemplo, de dar um exemplo, o Pierre Poilievre. O Pierre Poilievre está na frente das pesquisas, ok? Só que o que ele faz? Ele não precisa hoje usar o submundo da Dark Web para falar com os eleitores dele. O que ele faz? Ele faz uma declaração chocante, uma declaração que é toda a elite da mídia, em geral, as pessoas normais, até as pessoas como a gente, que consegue diferenciar uma coisa da outra. Ele faz a declaração, só que o que a mídia faz? A mídia vai lá e pega essa declaração dele e fala assim, eu vou pegar, que nem fizeram com o Trump, vou pegar a declaração desse cara e eu vou colocar tudo um ar de intelectualidade, vou mostrar que ele está errado e vou pôr. Só que quando você põe isso num jornal de grande repercussão, no jornal principal, o que você faz? Você está ajudando esses populistas a falarem com um público muito maior. Ele só está usando a mídia para expandir a mensagem dele. O que foi que fez a CNN? A CNN, o que ela fazia? Ela pegava os absurdos do Trump, colocava lá, olha o que o Trump falou da mulher. Só que o Trump, o cara que estava lá no fundo dos Estados Unidos, ele falou assim, que pensa que nem ele. Você acha que o cara está preocupado com a análise super intelectual do cara que não, porque segundo a nossa democracia? Não! O cara olhou assim, pô, meu caramba, esse cara aí falou comigo. Então, é isso que as pessoas estão entendendo. Pegar o e aqui no Canadá está acontecendo o mesmo erro no meu ponto de vista. Eu vejo, toda vez que eles sobem nas pesquisas, as pessoas começam a falar, porque eles usam muito criptoseparatista, esse populista. E aí o que acontece? Quando ele faz esse tipo de declaração, Trump, Bolsonaro, você pode pegar qualquer populista, ele não está falando para a galera. Ele está usando o CNN, ele está usando o Globo, ele está usando a Rádio Canadá, para quê? Para alcançar o cara que está lá no fundo do Canadá. E aí o cara que tá achando, colocando todo aquele ar intelectual na análise dele, achando que, não, eu vou convencer esse tiozinho. Não, porque o tiozinho, o que ele quer? Ele quer a confirmação. Aí ele vai parar e fala assim, pô, realmente, esse cara pensa igual. Então, é isso que eles entenderam. Fazer isso é interessante, mas, de novo, o meu ponto é, eu acho que a maneira de fazer tá errada. Se você tem que lutar com armas iguais, você tem que... E aqui o pessoal fica, não, que não pode ser muito agressivo. O cara, ele faz isso porque ele sabe que aqui funciona. E tá funcionando até agora. Você vê quem tá subindo na pesquisa. O Trump nos Estados Unidos. Estão tentando de qualquer jeito. O cara fez o que fez. Todo mundo sabe que o cara é. Quem tá na frente das pesquisas? O Trump. O Poilievre, mesma coisa. Fala todas as asneiras que ele fala. Quem tá na frente das pesquisas? O cara, por quê? Porque, de novo, existe uma maneira, ao meu ponto de vista, errada. As pessoas não entendem o que é o populismo. As pessoas não entendem as técnicas do populismo. Estão caindo de novo na armadilha, né, cara? Na armadilha, essa palavra, na armadilha do cara. Tá funcionando. Vamos lá. Não, você ia falar alguma coisa? Pode ir. Não. Eu ia abrir para você falar do seu amigo aí.
Então. Falando dele, Trudeau diz que Canadá apoia o Tribunal da ONU, mas não necessariamente as reivindicações de genocídio contra Israel. O primeiro-ministro Justin Trudeau, ele falou um anúncio sobre habitação em Guelph, em Ontário, e o primeiro-ministro também afirmou que o apoio do governo à Corte Internacional de Justiça como instituição-chave do direito internacional não significa que ele apoia a alegação de genocídio feita pela África do Sul contra Israel. O governo liberal tem enfrentado dias de perguntas sobre a posição do Canadá no caso África do Sul perante a principal Corte das Nações Unidas. Trudeau afirmou que o Canadá é um grande defensor da ordem internacional baseada em regras e dos processos e estruturas criados nas últimas décadas para garantir que o direito nacional e internacional seja respeitado e aplicado. Ele também afirmou que o apoio total do Canadá à Corte Internacional de Justiça não significa que o país apoie a alegação feita pela África do Sul. A ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, também reiterou essas declarações e afirmou que o Canadá acompanhará de perto o caso perante a Corte Internacional de Justiça. Ela também enfatizou a preocupação do Canadá com a crise humanitária em Gaza e seu apoio aos esforços internacionais para garantir um cessar-fogo sustentável. No entanto, ela ressaltou que qualquer ação deve ser equilibrada, que o Hamas deve libertar todos os reféns e parar de usar civis palestinos como escudos humanos. O caso da África do Sul contra Israel perante a Corte Nacional de Justiça foi lançado em dezembro, acusando o governo israelense de cometer atos genocidas contra os palestinos em Gaza. Israel rejeita as acusações e pede que os juízes da Corte Internacional de Justiça rejeitem o pedido da África do Sul para que Israel interrompa a operação militar em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu condenou as alegações da África do Sul como hipocrisia e mentiras, citando a intenção declarada do Hamas de destruir Israel. O documento fundador do Hamas também rejeita explicitamente as negociações de paz e processos para resolver as disputas de terra entre judeus e palestinos. O líder conservador Pierre Poilievre também criticou as alegações da África do Sul, chamando-os de um ataque desonesto e vergonhoso ao povo judeu e ao Estado judeu. Ele também questionou por que a África do Sul não está processando a China pela perseguição aos muçulmanos uigur em campos de concentração ou o presidente sírio Bashar al-Assad por genocídios contra muçulmanos sunitas em seu país. O caso perante a Corte Internacional de Justiça pode levar anos até uma decisão final seja tomada. De novo, é isso que as pessoas não entendem, que os populistas entenderam. Essa linguagem intelectual do Trudeau, que não fala nada, não engana mais ninguém. As pessoas não são idiotas. Quando você chega lá e você tem o Hamas atacou Israel, Israel vai lá atacar o Hamas, estão em guerra, esse povo está em guerra há muito tempo. Aí a África do Sul, que não tem nada a ver com as carças, vai lá na justiça, lá no Tribunal Internacional, e fala assim, na Corte Internacional de Justiça, ele vai lá e fala assim, não, nós vamos processar. Peraí, velho. Aí o cara fala assim, Trudeau, e você, tá de que lado? E aí que os caras colocam o Trudeau na parede, porque o Trudeau, em vez de tomar uma posição forte, o que ele faz? Não, a gente tá de acordo com a Corte Internacional, mas nós estamos de acordo com a acusação de genocídio. Tipo assim, você tem que se decidir, velho. É isso que que o Trudeau, ele acabou criando contra ele. Ele fica nesse exercício de saboamento eterno dele aí, da banheira do Gugu, e não chega em lugar nenhum. É que nem o Tiririca que nunca pegava o sabão. Ele ficava ali só assim, molhando, sabonando, mas ele não tomava decisão nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não são idiotas. Essa é uma questão crítica que você ou tá de um lado ou tá do outro. Aí você tem um Trudeau lá falando, não, sabe, porque a cor do sol, da lua. Aí fica o Poilievre e fala o que as pessoas querem ouvir. O que ele falou? Não, a África está sendo usada como um braço jurídico de um grupo terrorista. Aí as pessoas falam, pô, tem sentido isso daí. Aí o cara fala, por que a África não vai falar contra? Porque quer queira, quer não, a gente pode criticar a maneira que o Poilievre fala, a gente pode criticar as ferramentas que ele utiliza, mas o ponto que ele leva tem um fundamento. Ele fala assim, peraí, tá acontecendo um monte de coisa lá na China, tá acontecendo um monte de coisa lá na Síria, que são níveis, a gente já falou disso aqui, de guerras que estão acontecendo, enfim, mas a África do Sul parou para falar contra Israel. Peraí, isso faz as pessoas falar, pô, é isso que os populistas conseguem falar quando eles criam esse link direto com a população. São coisas que as pessoas querem ouvir, que as pessoas não são idiotas. Aí vem o Trudeau com essa, não, sabe, porque talvez a gente é de acordo com aquilo, e aí isso complica cada vez mais, e o Canadá fica nessa posição. Quem que é o Canadá? É por essas e outras posições do Trudeau, que hoje o Canadá
internacionalmente, se você pegar a questão geopolítica do Canadá, a imagem do Canadá está super destruída com o Trudeau. Quer queira, quer não, o Trudeau ele foi de uma incompetência enorme no nível internacional, da mesma maneira que um exemplo recente foi a questão da Índia. Ele chegou lá, acusou a Índia, por mais que tenham elementos aí que parecem que foi a Índia mesmo que mandou matar o canadense aqui, aí ele vai, joga isso no ar, não explica nada, não fala nada, não dá prova, aí a Índia começa a pegar nosso pé aqui, fazer isso e aqui, e aí? E a imagem de, assim, cadê o papel do cara? Não tem, então assim, aí vem um Poilievre, fala isso, e o pessoal fala, pô, esse cara, o pessoal fala assim, esse cara aí tem culhão, mano, esse cara aí, e é isso que eles não entenderam ainda, e continua caindo nessas armadilhas, mas enfim, a hora dele tá chegando. Mas só uma questão, esse lance da África do Sul tá processando Israel, eu acredito que foi uma manobra porque nenhum outro país estava querendo tomar uma atitude dessa postura. E tinha muita gente, pra você ver, lá na Assembleia da ONU, lá, a votação contra os ataques de Israel só não foram unanimidade porque os Estados Unidos e um outro meia dúzia de gato pingado votaram contra, né? Mas eu tenho a impressão que a questão da África do Sul ter aberto essa ação em Haia, no tribunal, no CIJ, é exatamente porque eles precisavam de alguém para poder ter essa postura, né? Alguém que pudesse representar os outros, que pudesse estar num estado neutro, mais ou menos assim. Que é mais ou menos a situação que a África do Sul está hoje. Mas em relação ao que você falou, Trudeau, é uma tristeza, porque essa questão de indecisão é o que continua sustentando toda a postura que a gente está hoje. A batata do pop da ação. Ainda nas notícias federais, o governo está trabalhando para estabilizar os níveis de imigração à medida que as pressões habitacionais aumentam. Mais uma notícia que deveria ganhar o selo Capitão Óbvios. O ministro da Habitação, Sean Fraser, e o ministro da Imigração, Mark Miller, afirmam que o governo federal está trabalhando para estabilizar o número de pessoas que entram no país a cada ano, à medida que as pressões habitacionais aumentam. Os documentos internos de 2022 mostram que funcionários do Departamento de Imigração alertaram o seu subsecretário que um aumento significativo da imigração poderia afetar o acesso à moradia e aos serviços públicos. A gente falou nisso no último programa. O governo decidiu aumentar o número de residentes permanentes que o Canadá recebe a cada ano para 500 mil em 2025, quase o dobro da quantidade de 2015. Os ministros liberais defendem a decisão de aumentar os níveis de imigração, argumentando que isso apoiou a recuperação pós-pandemia do Canadá. No entanto, eles também reconhecem que as pressões habitacionais levaram o governo a ajustar suas metas de imigração, bem como as admissões de residentes temporários. O governo também fez mudança no programa de estudantes internacionais para lidar com problemas de fraude e desafios de custo de vida. Eles afirmam que o governo não está pronto para tomar medidas adicionais se as instituições de ensino superior não garantirem que as necessidades habitacionais dos estudantes estacionais possam ser atendidas. Então, isso é um troço que eu venho criticando há anos, essa questão da política de estudante internacional. Foi praticamente o que aconteceu com o Brasil. De repente, durante a década, no começo da década de 2000, começou a brotar faculdade em tudo que é lugar, e tinha, em toda esquina tinha uma faculdade Vai com Deus, que você fazia um curso de 2 meses, você tinha um diploma. Aquele diploma não servia para nada, porque ele não estava te capacitando de maneira adequada, mas os números estavam mostrando, estamos aumentando o número de pessoas diplomadas no Brasil. É a questão dos estudantes internacionais. Não, agora vamos abrir para estudantes internacionais, porque a gente quer abrir essa oportunidade para que as pessoas venham para o Canadá de forma qualificada, porque nós precisamos de pessoal que trabalhe nessa área. Aí o que fazem? As faculdades cobram horrores do estudante internacional, é uma verba significativa. Além disso, eles precisam pagar seguro de saúde, seguro de raio que parte, precisam pagar a própria moradia. E, no final das contas, não existe garantia de que você vai conseguir ter um emprego no final. O que acontece no meio dessa história? Um monte de instituição salafrária que está só ali num esquema de tirar dinheiro do estudante internacional. Muitos não conseguem trabalhar, não tem sequer condição de trabalhar, não tem dinheiro suficiente para poder se manter, ainda mais com a inflação aumentando a cada dia.
e no final das contas você tem um exército de gente totalmente insatisfeita, onerando um sistema que eles poderiam muito bem estar participando. Só que foi um planejamento muito mal feito. Conclusão disso, o governo abre as pernas e diz, não, agora a gente vai aumentar os limites para o estudante internacional poder trabalhar, para que ele possa se manter. Então, o que foi isso? Um maldito de um band-aid para tentar tapar um vazamento na represa, né? Enfim. Então, mas de novo, aí quando você olha mais a fundo esses números, você vê o Trudeau e essas politicazinhas progressistinhas dele, agora tá dando resultado, porque vamos voltar ao histórico lá, 2015, quando o Harper ainda estava no poder, antes do Trudeau entrar, o que o Harper fez? O Harper chegou e falou assim, nós vamos continuar exigindo visto do México. Por quê? Porque se a gente liberar para o México, vai dar problema. E já tinham relatórios e dados que podiam aumentar a criminalidade, não sei o quê. O que o Trudeau fez? Não, nós vamos acabar com o visto para o México. Acabou. Olha o problema que está agora. A gente já falou várias vezes de problemas aqui com o México. Já acharam vários caras aqui traficando pessoas daqui para os Estados Unidos, tudo de origem mexicana, sem falar os roubos que aumentaram por aqui. Outra coisa, quando o Trudeau entrou também, ele atacou fortemente essa coisa da educação, de abrir para a educação, que vão abrir para a educação. E quando você pega esses números que foi declarado também, a estatística do Canadá deu um número que é uma grande porcentagem, eu não tenho o número agora que eu esqueci, mas um grande número de estudantes estrangeiros vêm para cá e não estudam. Por quê? Porque os caras entram numas escolas meia boca, e aí os caras só pegam o visto e não estudam. E a grande maioria, 40% dessas escolas, sabe de que país são? Da Índia. Ou seja, todo mundo lembra, o Trudeau também, quando teve aquela discussão que falou assim, pô, mas o cara não pode andar com uma faca e tal. Aí os caras liberaram nos voos, uma faca que tá justamente o tamanho do que os caras, os Sikhs usam. Então assim, tudo isso que eu tô falando, tudo isso é ligado, tudo isso faz parte de um lobby. Então, aí o próprio ministro Mark Miller, quando fala assim, pô, mas tá descontrolada a imigração, cara. Só que vocês aumentaram o nível de imigração. Só que se ele chegar agora, o liberal, e voltar atrás, eles vão dar razão para quem? Para os conservadores, que falam assim, E, como você também falou na reportagem, quando eles começaram essa abertura aí, o próprio governo, as pessoas lá do ministério falaram, não faz, que vai dar problema. Mas, de novo, ele usou a ideologia dele, passou por cima dos fatos e abriu. E a gente tá sofrendo o problema agora. Então, assim, eu não tô aqui criticando tudo. São os fatos, isso são números, não tem como você ir contra isso. É o que tá acontecendo agora. Aí o Mark Miller, o pessoal chegou na entrevista e falou assim, mas vocês abriram pro um monte de gente aí, como que vai colocar todo esse monte de gente se não tem nem moradia? Aí o cara tava tão sem saber o que fazer que ele falou, não, mas os caras que vão entrar vão construir a casa deles, né? Vão ajudar na construção. O cara falou, peraí, cadê o cara vai vir aqui, vai construir a própria casa pra morar, mano? Não é filme da Disney, brother. Você entendeu? Então pra você ver como os caras estão assim, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que dar como resposta. Porque você tem a questão da moradia, agora você tem a questão dos temporários, você tem a questão dos refugiados. Por que aconteceu? O Trudeau, com essa filosofia dele de tipo, não, chega aí, galera. Pô, o Canadá quer abrir. Fizeram esse tipo de informação rola muito fácil entre esses grupos. Imagina o cara que não tem nada no país dele, que vai chegar aqui, aí você vem pra cá, o Canadá vai te dar tudo. É o que rola nos grupos. Os caras fizeram entrevista ontem, uma reportagem foi ali no aeroporto do Trudeau, o jornalista tava lá e falava, aí pegou uns caras vindo, né? E o cara aberto lá, o negão, falou, você tá vendo, não, tal país da África. Você vê o que? Não, vim pra estudar, mas eu daqui a um tempo vou pedir meu visto de refugiado. Aí, cara, mas assim, na bolsa, vou pedir, porque aqui o pessoal fala, assim, já tá lá a informação. Foi que nem quando o Trudeau fez aquele tweet lá falando, não, pode vir pro Canadá, e deu aquele fluxo de gente vindo e pedindo, por quê? De novo, em vez de olhar os números, em vez de olhar os dados, fala assim, gente, agora a Inglaterra mesmo, acho que foi a Inglaterra, que eu vi a Grã-Bretanha, que viu que agora tem certos países que eles estão falando que não tá em estado de guerra, chegou lá pedindo refúgio, o cara já manda na hora embora. Fala, não, irmão, volta porque teu pai... tem brasileiro, velho, chegando aqui falando, mano, eu tô com medo de morar em tal lugar, preciso de... Ah, tá bom, aí você entra, daqui 3 anos a gente resolve o seu problema, mas fica aí. Então assim, mas de novo, esse é o problema dessas políticas progressistas que ele fez lá em 2015, o reflexo é agora, velho, quase 10 anos depois, e agora você não tem... E aí começa de novo, o que eu acho triste de tudo isso
é que quem está aqui há algum tempo já viu várias vezes esse ciclo de voltar a falar da imigração. Só que quando acontece isso, esse tipo de coisa, começa a visão negativa do imigrante. Quer queira, quer não, a gente como imigrante, a gente vai entrar no barco. Porque o pessoal vai começar a se colocar a questão. Pô, quer dizer que o Canadá abre a porta para esses caras e eu aqui não consigo, que estou aqui pagando meu imposto, não consigo arrumar uma casa porque tem que fazer logística. Então assim, pode derrapar esse discurso. E esse aqui é o meu medo, de que vai deslizar por um lado negativo, porque sempre tem o cara que é xenófobo, vai existir, sempre vai ter o cara que não gosta de imigrante. Esses caras vão existir. Só que esses caras, quando a situação não tá boa, eles ficam na dele. Agora, quando esse assunto imigração volta pra tona, vai começar a sair. Você vai ver, daqui a pouco vai começar a sair. Ah, mas tá vendo, não sei o quê, que papapá. E sobra para quem? Sobra para os imigrantes. Então assim, você que é imigrante, espero que você esteja muito bem atento no que está acontecendo, esteja muito calmo para certas discussões, porque vai chegar uma hora que a gente vai falar dessas coisas. Não tem jeito, as pessoas vão começar a tocar nesse assunto justamente porque a imigração é o assunto do momento. E tem uma semana que a gente está falando só disso, e o Trudeau, qual é o plano dele? E trazer mais 500 mil pessoas por ano para o Canadá. Esse é o plano dele para resolver o problema. Mas isso quer dizer que você é contra a imigração? Não, não é essa a questão. A questão é de fazer a imigração de maneira coerente, né? Sustentável. É igual o cara que quer dizer assim, então você é contra o agro. Ele fala, não sou contra o agro. Eu sou contra o desmatamento descontrolado e a venda de terras sem controle. Existe uma pequena diferença de você querer apoiar a coisa bem feita e simplesmente atender a ganhar popularidade. E aqui no Quebec vai ser pior ainda, porque no Quebec, quando teve quem estava aqui mais tempo, 2009, 2010, teve a questão do acomodamento razonável, que era como acomodar os imigrantes, que algumas coisas que eles queriam. E aí, só que quando as pessoas falavam de imigração naquela época, a primeira coisa que o pessoal, o Quebecois é racista, o Quebecois, então o Quebecois meio que se fechou, falou, pô, a gente não pode falar nada que se fala dos imigrantes, vamos tacar o pau na gente. Só que agora, quando você tem números, quando você tem dados, quando você tá vendo a situação ficar difícil, e agora? Você vai falar o quê? Você entendeu? Quer dizer, você vai ter que se explicar. O Trudeau, tipo assim, ele é o pai do mundo sem fronteira, esse mundo de unicórnio que ele vive. Então agora ele vai ter que se explicar. Mas que o Quebecois é cascadura, é. Não, o Quebec, 100% de acordo, o Quebecois é cascadura, só que o problema do que o Quebecois é cascadura, porque existe um histórico por trás de tudo isso, tem um histórico do que aconteceu, da questão do inglês, o rapport du Rhin, tem um monte de coisa lá atrás, mas tem que a questão que o Quebecois é cascadura, e quando principalmente o cara mais longe de Montreal o cara tá, menos o cara tem contato com imigrante, então pior é a percepção do cara sobre a imigração. Esse é um fato, não tem como. Mas agora você imagina, esses caras que já têm essa percepção negativa do imigrante, vendo tudo isso acontecer, você acha que vai melhorar para o nosso caso? Não, nem um pouco. Graças ao Trudeau. Diga-se de passagem, o cara que liberou a maconha. Toca o barco. Vendas nacionais de casas em 2023 são as mais baixas desde 2008, apesar do salto de dezembro. Em dezembro de 2023 houve um pequeno aumento na atividade imobiliária de inverno em comparação com novembro, mas ainda está baixa em relação aos anos anteriores. De acordo com a Associação Canadense de Imóveis, o mercado imobiliário do Canadá está registrando alguns dos menores volumes anuais de vendas em mais de uma década. O total de vendas de casas em 2023 foi de 431.511 unidades, uma queda de 11% em comparação a 2022 e o nível mais baixo desde 2008. O preço médio de venda nacional, a média nacional, aumentou 5,1% em dezembro de 2023 em comparação com o ano anterior, mas caiu em relação a novembro. No entanto, as vendas de casa em todo o país aumentaram 8,7% em dezembro em comparação com novembro. Especialistas preveem um mercado imobiliário fraco no primeiro semestre de 2024, mas apenas em algumas partes do país. O organismo também alerta que o aumento nas vendas em dezembro pode não ser o início de uma tendência de recuperação. O mercado imobiliário em partes da Grande Toronto e Vancouver está em uma pausa de inverno, mas algumas partes do país, como Calgary, estão vendo o mercado imobiliário aquecido com alta demanda e poucos vendedores. Muitos compradores nessas áreas são investidores e de fora da província, o que pode levantar a múltiplas ofertas de preços altos. O caso continua alto, não vai mudar. Mas eu tô vendo, já ouvi. O que é engraçado é ver as histórias. Agora tem um monte de
influencer real estate, realtor influencer no Instagram, né, velho? Os caras falam, não, comprar casa, que o troço vai quebrar. Não sei o que, tá na hora. Se não decidir agora, esse é o momento para comprar casa. Não comprar agora, nunca mais vai comprar. Eu falei, eita, nós, hein? Abre o olho, hein? Abre o olho. Ainda no governo federal, a gente tem que o Comitê de Ética da Câmara vai discutir a recente viagem do primeiro-ministro à Jamaica. O bicho voltou, né? Vocês sabem, o Trudeau falou numa coletiva de imprensa em Guelph, em Ontário, e os membros do Comitê de Ética da Câmara do Comum se reuniram na quarta-feira para debater se devem iniciar uma investigação sobre as recentes férias do primeiro-ministro na Jamaica. O Trudeau e a sua família passaram as férias na Jamaica e alegam ter ficado na casa de amigos sem nenhum custo. Ou seja, a gente falou isso semana passada. A oposição está pedindo uma investigação sobre se isso viola as leis, as regras de ética. A gente já falou isso, né? O primeiro-ministro teve que esclarecer detalhes sobre a viagem e alega que consultou o comissário de ética antes de viajar para garantir se as regras fossem seguidas. E o comissário de ética afirmou que não aprova ou regula as férias, mas apenas garante que as regras se apresentem, as regras sejam seguidas. Então, tem muita coisa nova. Semana passada a gente já falou bastante disso daí, já sabe o que tá rolando, essa história dele ficar na casa de um cara, na casa milionária e ficar de graça lá, obviamente surgiu a atenção de muita gente, e agora a discussão continua. Eu, pessoalmente, a gente já detonou a atitude do primeiro-ministro semana passada, mas continua sendo uma estratégia da oposição para continuar denegrindo e destruindo a imagem do Trudeau. Que, na verdade, ultimamente, você não precisa fazer muita força, né? Você empurra ele, continua caindo. E nem a gente falou semana passada, ele atravessa a marginal Tietê para escorregar do lado lá, porque ele sabe que os caras... Cara, Trudeau ele é macaco velho de política, velho. O cara é ator, né, professor? Ele sabe o que vai fazer. E eram as mesmas estratégias que ele usava também. Então agora, quer dizer... Você não tem nem o que falar, né? Enfim. Deixa aí. Os preços da gasolina ajudam a elevar a inflação até 3,4%. A inflação do Canadá sobe para 3,4% em dezembro, impulsionada pelo aumento dos preços das gasolinas e alimentos. Os preços de combustíveis, viagens aéreas e veículos de aluguel contribuíram para o aumento da inflação, que continua acima da meta do Banco do Canadá de 2%. Economistas preveem que a taxa de juros poderá ser reduzida em 2024 para controlar a inflação. No entanto, o governador do banco, Tiff Macklem, afirmou que é cedo para considerar essas possibilidades. Os gastos dos canadenses estão diminuindo devido às expectativas de aumento de juros e da inflação. Nada de novo debaixo da terra. Ainda, agora falando sobre política internacional, né? O Canadá nomeou 100 instituições de pesquisa chinesas, russas e iranianas que diz serem uma ameaça à segurança nacional. O governo canadense anunciou que pesquisadores e universidades dos países que tiverem ligados a instituições estrangeiras consideradas uma ameaça à segurança nacional não serão mais elegíveis para receber financiamento federal. Mais de 100 instituições da China, Rússia e Irã foram identificadas como de alto risco e pesquisas em áreas sensíveis como inteligência artificial, armamento avançado e tecnologias emergentes também serão monitoradas. O objetivo é prevenir o roubo de propriedade intelectual e pesquisas por atores estrangeiros. O governo ainda não tem um número preciso de quantas entidades canadenses estão colaborando com as instituições listadas, mas espera enviar uma mensagem aos pesquisadores e governos provinciais para que evitem colaborações. A lista de instituições pode ser atualizada caso novas preocupações surjam. Tem algumas coisas interessantes sobre isso daí. A primeira, vale sempre lembrar que Montreal hoje é um polo de desenvolvimento de inteligência artificial no Canadá. Então tem muitas empresas de tecnologia que trabalham na área de inteligência artificial em Montreal. E tanto empresas privadas quanto empresas que têm financiamento público. Inclusive eu estou tentando trazer um amigo meu aqui para falar sobre inteligência artificial. Ele trabalha no Conselho de Inteligência Artificial do Canadá e é muito interessante. Brasileiro, por sinal. Brasileiro. Muito gente boa. E a outra questão é o seguinte, sim, de fato, essa questão de vazamento de informação, de utilização de informação intelectual não é nova. No decorrer desse programa, nos últimos anos, a gente já falou de outros casos que inclusive têm suspeitas de espionagem intencional de pessoas que trabalhavam na Hidro-Quebec, por exemplo, que eu lembro de um caso que foi um desses que a gente falou.
Então, não é uma questão nova, essa questão de vazamento, de roubo de informação. As pessoas, os governos mandam, como é que é, agentes infiltrados, isso parece coisa de filme, né? Mas é simplesmente um funcionário que vai ali, trabalha lá dentro, mas internamente ele está repassando informações. E não tem NDA que te proteja disso daí. No decorrer dos anos, né, a China ela começou no trabalho inverso, né? Tipo, muitas empresas começaram a mandar o desenvolvimento ou a produção de certos produtos para a China, e o que eles fizeram durante o tempo, eles começaram a aprender como eram feitas as coisas e começaram a replicar criar suas próprias versões. Assim que começou a brotar todo esse monte de produto equivalente que a gente tem hoje em dia na China. Tem muito trabalho de pesquisa? Sim, não vou tirar nem um pouco ao mérito dos caras. Tem pesquisadores muito bons. Mas também tem muita questão de roubo de patente, né? Eles também, descaradamente, sem reconhecer nada, eles utilizam, eles pegam, fazem engenharia reversa dos produtos, ou às vezes nem isso, eles simplesmente pegam e clonam um produto e lançam com um outro nome, com determinada mudança. A questão da inclusão da Rússia e do Irã já é uma ação diferente, né? A gente sabe que tem todas essas sanções atualmente com a Rússia por causa da invasão da Ucrânia, e o Irã está na marca de muitos países faz muito tempo, está taxado por isso. A realidade, o que vai acontecer? Mesmo que essas instituições percam o financiamento, né, a realidade é que essa pesquisa, esse vazamento de informação sempre vai continuar existindo. Você só precisa de alguém que trabalhe com outro alguém que não esteja diretamente ligado para que isso seja repassado. É por isso que é uma coisa que eu defendo muito, que é em relação ao controle de informação hoje em dia. Você tem que ser muito cuidadoso em relação com aquilo que você compartilha. As pessoas não têm essa consciência do valor das informações que eles compartilham. E isso começa e isso parece chato, né? Mas começa desde essa questão de você ir em rede social e dizer lá, responder aquela pesquisazinha lá. Eu gosto de cachorro. Responda qual é o animal que você gosta mais. Você pode pensar que isso é inocente, mas você está dando muita informação sobre engenharia social ali para outras pessoas utilizarem. E isso só tende a crescer. Você não tem preocupações sobre o que você faz na sua empresa e começa a compartilhar detalhes que são estratégicos do que você faz lá dentro, ou sobre o core business da sua empresa que você vai estar fazendo. Então, isso não existe essa consciência em relação ao valor das informações. E em relação a essas empresas, gente, uma outra quirera é em relação do vazamento intencional, porque a informação hoje em dia tem um preço muito alto. Então, se você conseguir vazar certas informações que são privilegiadas, tem gente disposta a pagar, né? Então, a ganância do ser humano sempre vai estar ali. E o fato de cortar financiamento para certas instituições financeiras não vai mudar o fato de que isso possa acontecer. Então, eu trabalhava com você e estava de boa, você me passava as coisas, beleza. Agora não te pago, não dou mais essa grana. Mas o cara quer continuar trabalhando com você. Então faz o seguinte, só você, Zecinha, você é o Jean-Pierre, você aí que é o chefe diretor, te pago alguns milhões se me passar as paradas. Cara, puta, alguns milhões? Meu salário é 20 mil por ano, velho. Não, eu vou topar, dane-se. Então, muito cuidado, é um assunto muito delicado. Verdade. Continuando aqui, dias após a vitória de Trump em Iowa, Trudeau diz que Estados Unidos enfrenta a escolha entre otimismo e recuo. O primeiro-ministro Justin Trudeau falou aos membros da Câmara do Comércio de Montreal aqui na terça-feira, e ele disse que os eleitores dos Estados Unidos provavelmente enfrentarão uma escolha entre otimismo para o futuro ou nostalgia por um passado que nunca existiu nas eleições presidenciais de novembro. Ele também afirmou que o governo federal está preparando para a possibilidade de uma segunda presidência de Donald Trump. Trudeau disse que, apesar de discordar de muitas questões com o ex-presidente, ele foi capaz de defender os interesses do Canadá durante o mandato de Trump. Ele também mencionou que trabalhar com os Estados Unidos sempre traz desafios, mas é importante defender a democracia e os valores individuais. Enquanto isso, o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, disse que trabalhará com quem for presidente dos Estados Unidos, mas não expressou opinião sobre a eleição americana. O primeiro-ministro também terá uma reunião com seu gabinete para discutir a relação com os Estados Unidos antes das eleições presidenciais. De novo, o Trump, cara,
eu não sou a mãe de Ná, não vou fazer previsões, mas é quase 100% de certeza que ele vai voltar. Porque os Estados Unidos está rachado literalmente no meio. Tem gente, quem vê o Biden tá super mal nas pesquisas. O Biden, cara, eu vejo o Biden, quando eu assisto o Biden, eu só lembro daquele, eu esqueci o nome do filme, da Sessão da Tarde, que o cara tava morto e era dois malucos que tinha que levar o cara não sei pra onde, e os caras ficavam levando o cara igual um boneco. O Biden é aquele, assim, mano, eu não lembro o nome do filme, mas quem é mais? O morto do barulho, né? É um negócio desse aí, um morto muito louco, um morto do barulho. Então, eu lembro, o Biden é aquilo, cara, ele tá a capa da gaita, ele cai toda hora, ele tá péssimo nas pesquisas, só que ele decidiu que ele vai bater o Trump de novo. Só que, pelo que a gente tem visto, é lógico que o que a gente tá vendo hoje, todo o apoio que o Trump tem é dos republicanos, mas quem tem a memória um pouco mais longa vai se lembrar que os anos Trump aqui foram os anos mais difíceis pro Trudeau. Quem segurou a bronca mesmo foi a Freeland que era negociar, não o Trudeau, porque o Trudeau ele teve vários arranca-rabos com o Trump e o Trump colocou ele no bolso. Então ele chegar e falar, essas frasezinhas do Trudeau, cara, sem pé nem cabeça, que ele fala, escolha entre otimismo para o futuro e nostalgia. Que futuro, velho? Que otimismo futuro que você vai ter com o Biden, velho? Fala pra mim que o Biden representa... Não, vai me falar que o Biden é a nova política. O cara tá 60 anos no poder. Não, porque o Biden representa o futuro. Não, cara. Então, essas frasezinhas sem pé na cabeça dele, que ele quer... O Trudeau já sei, quando ele acabar, cara, ele vai virar coach ou influencer de Instagram, cara. Que essas frases vazias dele, é só isso que ele vai fazer. E ele vai se lascar, porque a probabilidade do Trump entrar é grande e a dele sair é maior ainda. Que dureza. Segue em frente aí. Loblaw termina com 50% de desconto em alguns alimentos. Termina com 50% de desconto em alguns alimentos, levanta preocupação sobre o comportamento anticoncorrencial. O supermercado Loblaw anunciou que irá acabar com os descontos de 50% em alimentos perecíveis, como carne, frutas e legumes, próximos da data de validade. Alguns especialistas acreditam que essa ação pode ser considerada anticompetitiva, mas não há evidências de que seja ilegal. Além disso, o NDP, a deputada do NDP, Alisa McGregor, pediu uma investigação sobre possíveis práticas anticompetitivas no setor de varejo de alimentos no Canadá. Enquanto isso, outros especialistas afirmam que a decisão do Loblaw não é ilegal e que o caso não deve ser investigado pelo Bureau de Competição do Canadá. Além disso, é importante lembrar que as empresas existem para obter lucro e que consumidores devem ter cuidado ao pedir intervenção do governo no mercado. De novo, cara, esse é o meu lado conservador que me irrita, velho. O cara tem lá a empresa dele, o cara se matou, correu o risco, montou a empresa Loblaw, beleza. O cara vive com o risco dele. Aí o cara chega lá, tem alguns materiais que são perecíveis que tá para vencer. O cara chegava lá, não vai vencer? Eu já tive a perda porque eu não vendi. Então eu vou tentar salvar um pouco daqui. Ele não vai ficar rico com isso. Não é dali que o cara tinha dinheiro. Aí o cara fala, tá, 70% de desconto, você vai lá e pega. Só que ele falou, não, acabou, o Loblaw termina com 50% de desconto. Agora não vai ter mais 50%, agora vai ser 70%. Vai ser ao contrário, vai ser menos que 50% o desconto. Só que ainda vai ter o desconto. Aí o pessoal já começa, não, porque o governo tem que olhar se o cara tá fazendo prática anticoncorrencial. Cara, é esse lado do Canadá não, dos liberais progressistas que me irrita. Tudo o cara tem que enfiar o governo. Tudo, velho, tudo. O governo tem que ir lá. O governo tem. O que tem a ver o pé com as calças? Um exemplo foi quando o governo chegou. Não sei se muita gente que tem a memória curta vai lembrar, mas o Philippe Champagne lá, o ministro da indústria do Trudeau, chegou lá antes do Thanksgiving e falou, não, vamos chamar aqui os grandes mercados aqui, eles vão ter que abaixar o preço até o Thanksgiving. Abaixou alguma coisa? Abaixou? Não abaixou por quê, velho? Porque é o mercado, irmão. É assim que funciona. A menos que você queira ir lá pra Rússia, pra Cuba, onde você vai lá, o governo vai te falar assim, não, você vai tomar 1 litro de leite por semana. Ah, você vai usar 2 kg de farinha. Aí sim, cara, o governo vai conseguir controlar. Do caso contrário, mano, você mora no Canadá, é o América do Norte, é o capitalismo que monta. E assim, agora tudo os caras têm que chegar ao governo. Vai lá, governo. Não é assim, velho. O cara, se o cara quisesse pegar, se o cara chegasse lá e fazer, eu teria um certo problema, se o cara chegasse, não, tá pra perecer, eu quero que se dane, eu vou jogar fora. Aí você fala, pô, cara, você é um... Pô, moralmente, mas o que tem de legal nisso? O cara, ele já vai ter o prejuízo dele, porque ele não vendeu. Ele decidir quanto ele quer vender, tem que o governo... Não, cara, pra mim isso é... Enfim, não, é muito bebê lalá, como diria aqui minha filha. E para fechar as notícias federais, o Programa Federal de Assistência Odontológica vai excluir 4,4 milhões de canadenses sem seguro.
Um novo relatório afirmou que o programa odontológico que o governo federal tá propondo vai deixar de fora quase 4 milhões e meio de canadenses. O programa, que foi criado com uma condição do pacto político entre o Partido Liberal e o NDP, vai oferecer benefícios dentários para famílias sem seguro com uma renda inferior a $90 mil. No entanto, o relatório argumentou que esse limite de renda vai excluir outras 4,4 milhões de pessoas que não possuem benefícios dentários próprios. O NDP, que é o partido da oposição, afirma que gostaria de ver uma expansão da cobertura, enquanto o governo afirma que o programa visa reduzir a barreira financeira para o acesso à saúde bucal. O programa deve ser implementado gradualmente nos próximos 12 meses. Ok, tá bom, não tem nada para dizer. Era a única coisa que estava no acordo, né, cara? Se a gente fecha as notícias federais, próximo bloco a gente começa a dar a volta pelo país. Nunavut, explorando o Ártico canadense. Faz tempo que a gente não vai para Nunavut, mas tem uma notícia começa com algumas noticiazinhas good vibe. A primeira é que uma jovem de Nunavut foi contratada como piloto de avião no seu próprio território de origem. Um jovem de 24 anos, o Joseph Akulukjuk, de Pargnintuk, Nunavut, se formou na escola de aviação do First Nation Technical Institute em Ontário e foi contratado pela empresa Canadian North. A mãe dele, Rosemary Leah Nakashuk, o apoiou financeiramente durante o treinamento, que foi interrompido pela pandemia e o Covid-19 e um incêndio na escola. Apesar de todos esses obstáculos, o Joseph se formou e foi contratado pela companhia aérea, que vê sua contratação como uma grande conquista, já que há uma escassez de pilotos qualificados no Canadá e ele vai ser um modelo para crianças da comunidade que ele mesmo vai atender. Então, parabéns pro Joseph, muito boa notícia. Verdade, muito boa. Continuando aqui, ó, que quem está lá em Nunavut, o Trudeau, para assinar o tão esperado acordo da devolução. O território de Nunavut está prestes a alcançar o marco significativo após quase 25 anos com a espera da assinatura de um acordo de devolução com o governo federal. O primeiro-ministro Justin Trudeau está agendado para formalizar esse acordo em Iqaluit, transferindo as responsabilidades das terras e águas da coroa para o governo territorial. Embora os detalhes específicos ainda não tenham sido divulgados, espera-se que esse acordo, fruto de um processo iniciado nos anos 60, marque a conclusão de uma série de fases de negociação. A devolução não apenas confere a maior autonomia no Nunavut, mas também significa uma mudança fundamental na gestão das terras do território, atualmente sob a responsabilidade do governo federal. Isso aí, deixa os caras se virar, mano. Já tá adultinho, então já pode tocar o barco sozinho. Pulando de Nunavut, a gente vai e segue em direção à bela, beautiful British Columbia. Chegamos a British Columbia e a primeira notícia de lá, do dia 16 de janeiro, é que uma ação coletiva contra o Google Fotos foi ressuscitada pelo Tribunal de Apelação da província. O tribunal reviveu um processo contra o Google por supostamente violar a privacidade dos usuários ao usar a tecnologia de reconhecimento facial para coletar e armazenar dados biométricos. O processo alega que o Google usou fotos enviadas para o Google Fotos sem concedimento para extrair e armazenar dados faciais, que eram considerados informações pessoais sensíveis. O tribunal decidiu que as alegações não são vagas e especulativas e que cada membro da classe tem o direito de controlar seus próprios dados biométricos. O Google respondeu que o recurso de agrupamento de rostos é privado e pode ser desativado pelos usuários. O processo continuará na Suprema Corte da Colômbia Britânica. Quem não sabe, quem nunca usou o Google Fotos, você tem é um serviço que você pode fazer, você pode copiar e guardar suas fotos lá. E o Google oferece algumas funcionalidades que ele trabalha em cima das imagens que ele tem disponível para ele. E uma delas é essa questão do reconhecimento facial. Então, ele varre todas as fotos que você tem
E ele vai reconhecendo as pessoas que estão nessa foto. E aos poucos ele permite que ele começa a saber encontrar os padrões e dizer: opa, você está procurando a foto do PE? Pô, eu tenho aqui essa cara que é o PE que parece ele. É ele mesmo? Você vai lá, sim, é o PE. Aí então você pode começar a pesquisar, quero todas as fotos com PE que eu tenho. E você vai ver. E ele faz isso com tudo. É parte daquilo que eu sempre digo. Quando tudo é de graça, é porque o produto é você, né? Então, se o Google tem um monte de coisa de graça. Você optou por utilizar essas coisas, tome muito cuidado com aquilo que você está concordando. Que está naquelas letrinhas, naqueles acordos que ninguém lê. Mas como eu digo, se a coisa é muito de graça, é porque em algum momento você concordou, né? E você está virando o produto dessa empresa. Mas fica a dica. Prefeito irritado com a falta de informações da empresa Fortis BC após um vazamento espalhar cheiro de ovos podres pela sua cidade. Um vazamento de gás natural na cidade de Delta, na Colômbia Britânica, causou dores de cabeça e náuseas em moradores e empresas locais, mas a empresa responsável, a Fortis BC, demorou 4 horas para informar a população sobre a causa do vazamento. O prefeito de Delta, George Harvey, criticou a falta de comunicação da empresa e pediu uma revisão do incidente. O forte cheiro de gás também causou pânico e sobrecarregou os serviços de emergência na cidade. A empresa afirmou que está trabalhando para controlar o vazamento e realizar os reparos necessários. Moradores relatam dificuldades em receber informações da empresa e criticaram a demora da resposta. De novo, né? A empresa foi lá, aquele bom e velho cidadão corporativo que não vale nada, e depois eles vão falar: não, vamos ficar na boa, que daqui a pouco a galera esquece disso aí e vamos tocar o barco. Que sem vergonha. Nossa, isso aí tem um candidato essa semana, né? Fortis BC. Tô de olho em você. E a NBC, o Premier anunciou um plano de 36 bilhões para expandir o sistema elétrico para atender as demandas industriais. O Premier de ABC, David Abbe, anunciou planos para uma grande expansão do sistema elétrico durante um discurso no Fórum de Recursos Naturais da província em Prince George. O plano de 10 anos da empresa de serviços públicos BC Hydro foi atualizado para incluir quase 36 bilhões de dólares em gastos com projetos de infraestrutura comunitária e regional na província entre 2024 e 2025 e 2033 e 2034. O governo afirma que esse valor representa um aumento de 50% em relação ao último plano de capital de 10 anos e inclui quase 10 bilhões de dólares em projetos de eletrificação e redução de emissões. Os novos projetos de construção devem apoiar entre 10.500 e 12.500 empregos anualmente. Entre os projetos anunciados está a construção de novas linhas de transmissão de alta voltagem de Prince George a Terrace, perto da costa norte, com o objetivo de fornecer mais energia para clientes industriais na região. Isso ressalta a pressão que a nova indústria deve exercer sobre a rede de energia na província, com o governo afirmando que a demanda por eletricidade deve aumentar pelo menos 15% entre agora e 2030. O premier também comentou sobre o impacto de vários projetos de energia de hidrogênio propostos na Colômbia Britânica na oferta de energia da província. Ele admitiu que é um desafio com apenas um projeto proposto, da Fortescue da Austrália, precisando de cerca de 1.000 megawatts de energia para operar, aproximadamente a capacidade de produção da barragem de Site C, que está prevista para entrar em operação no próximo ano, após quase uma década de construção. Mas ele também disse que a província precisa investir na expansão rápida da produção de eletricidade para atender tanto os objetivos econômicos quanto ambientais. Tá aí, BC tentando seguir o caminho de Nova Scotia, que está lá investindo pesado na energia limpa e na produção de hidrogênio limpo, verde também. A realidade é que o papel estratégico de BC não é novo, né? Além de ter um ponto mais próximo de conexão com o Pacífico e com isso toda a Ásia, ele também fica nos olhos de muita gente por causa da possibilidade de escoamento de toda a produção madeireira e de exploração de gás também, que existe não só em British Columbia, mas em Alberta e Manitoba, Saskatchewan, desculpa, enfim. Se os caras investirem em hidrogênio, meu, tá tudo certo. Eu não quero meu carro de hidrogênio, só isso. Você viu a quantidade de carro morto lá em Chicago essa semana, velho? Carro elétrico, tudo morto.
Cara, vou te falar, velho. Eu não vou falar nada, porque os caras falam, o cara encontrou os carros elétricos, mano. Peraí, deixa eu me corrigir. Não era carro elétrico, era carro da Tesla. Tudo morto na frente do carregador. O carregador não carregava, porque tava fazendo, sei lá, menos 30 lá em Chicago, velho. Os caras estavam tudo Vai morto. comprar carro elétrico aí, vai comprar, não vou falar nada. É culpa do Musk, velho. É culpa do Musk. Siga em frente aí. Agora vamos para Alberta, The Wild Rose Country. O que acontece? A WestJet, ela cancela mais de 460 voos devido a dias consecutivos de frio extremo. A companhia aérea WestJet tem enfrentado dificuldades operacionais devido a temperaturas extremamente frias nas prairies, resultando no cancelamento de mais de 120 voos no domingo e um total de 464 voos desde quinta-feira. O fluido de degelo se mostrou ineficaz em algumas cidades canadenses ocidentais, causando atrasos e cancelamentos. A companhia está trabalhando para recuperar as operações e garantir a segurança dos funcionários, mas enfrenta altos tempos de espera em seu centro de atendimento. Os passageiros devem verificar o status dos seus voos antes de sair de casa e a autoridade do aeroporto de Calgary aconselha dar tempo extra para se adaptar aos possíveis atrasos nas estradas no aeroporto. A Air Canada também implementou políticas flexíveis e remarcação de voos para lidar com os impactos do clima frio. Para quem não acompanhou aí, essa semana bateu menos 50, menos 52, menos 55 em alguns lugares ali das prairies. Então, se você que mora aí nas prairies, entendeu? Ou você que está pensando em vir para o Canadá e está vendo, pô, meu, como tá barato casa ali nas prairies, não se esqueça que sempre vem um pacotinho que é o friozinho daquele lado lá, hein, galera. Nossa, um pacotinho do frio e o seu pacotinho que desaparece com esse frio, né? E ainda em Alberta, a indústria de bebidas alcoólicas da província está mudando para atender as demandas sem álcool. Há uma crescente demanda por opções de bebidas sem álcool no mercado de bebidas alcoólicas em Alberta. E de acordo com pesquisas, houve uma diminuição no consumo de álcool, especialmente entre a geração Z e os millennials. Algumas marcas de bebida alcoólica estão investindo em tecnologia para produzir bebidas sem álcool, que estão se tornando cada vez mais populares. Restaurantes e bares também estão oferecendo opções de coquetéis sem álcool que podem ser feitos com ingredientes que imitam o sabor das bebidas alcoólicas. E embora haja preocupações sobre o efeito dessas bebidas na saúde pública, elas podem ser uma opção eficaz para reduzir o consumo de álcool em nível individual. No entanto, ainda não há pesquisa suficiente sobre o impacto dessas bebidas no consumo geral. Ok, eu ia dizer, eu vi outro dia uma reportagem de como estão brotando mesmo botecos, onde as pessoas podem ir, que eles só servem bebida sem álcool. Como um cara que não bebe álcool, né, eu acho assim, ok, pra mim é uma opção, mas eu acho que deve ter muita gente achando estranho isso, né? Você começar a ter boteco que não serve álcool, mas enfim, eu sou um defensor de que o álcool tem que ser consumido em maneiras moderadas. O problema é que o ser humano não sabe ser moderado com porra nenhuma. Como eu sou um cara totalmente zero álcool, zero droga, pra mim, eu não tenho lugar de fala nisso aí. Pra mim, álcool é droga. É lógico, tem gente que sabe consumir, tem gente que não sabe. Não tô aqui pra julgar ninguém, mas pra mim, álcool. Never. Siga em frente. Então, let's go para Manitoba, Friendly Manitoba. Vamos para Friendly Manitoba, onde ele, Pierre Poilievre, leva a mensagem do imposto sobre o carbono para o Winnipeg. O líder conservador Pierre Poilievre comunicou na sua cruzada contra o imposto federal sobre o carbono como uma parada em uma empresa de transportes em Winnipeg na última sexta-feira. Poilievre argumentou que o aumento do custo de aquecimento das casas não se deve apenas à temperatura, mas também ao imposto sobre o carbono. Ele criticou os deputados liberais do Winnipeg por votarem contra a expansão da isenção do imposto sobre o carbono para além do óleo de aquecimento residencial. Poilievre também expressou apoio à participação do governo federal nos ataques letais contra alvos militares do grupo Houthi no Iêmen. Ele encerrou sua viagem ao Winnipeg com um almoço de angariação de fundos do partido e segue para Thunder Bay. Seguiu para Thunder Bay, né? Thunder Bay. Você já foi para Thunder Bay? Ainda não. Rapaz, é longe.
É longe, é longe. Ainda em Manitoba, hora de se redesenhar a bandeira tá na hora de redesenhar a bandeira de Manitoba? Uma nova pesquisa quer saber o que você acha. A bandeira de Manitoba é vista a meio mastro no edifício legislativo da província. Enquanto isso, um debate antigo sobre a necessidade de uma nova bandeira para a província está se levantando novamente. A Associação Vexológica de Manitoba está realizando uma pesquisa online não oficial para reunir opiniões dos moradores sobre a bandeira atual e se é hora de redesenhá-la. A pesquisa inclui 3 perguntas simples e um espaço para comentários adicionais. A bandeira atual foi criticada por sua semelhança com a de Ontário e por ser recebido a pior classificação entre todas as bandeiras provinciais em uma pesquisa realizada em 2021. Alguns especialistas e membros da associação acreditam que é hora de uma mudança, mas reconhecem que não é uma decisão fácil de ser tomada. A bandeira de Manitoba foi aprovada em 1965 após a adoção da atual bandeira canadense. Ela é composta por um vermelho e um escudo do brasão de armas provinciais. Alguns argumentam que a bandeira é desatualizada e não representa a diversidade da província. E a pesquisa vai ficar aberta por 2 semanas e os resultados vão ser divulgados pela associação. Então tá aí você, se tiver a fim de votar na bandeira de Manitoba, o que você acha? Aproveite esse momento. Para quem não sabe, a bandeira de Manitoba é praticamente idêntica à bandeira de Ontário. A única diferença é que na de Manitoba tem um búfalo, de Ontário tem um raminho com 3 folhas e tem a bandeirona da Inglaterra ali, a bandeirona do Union Jack ali no canto, que também é um sinal vergonhoso de dependência. Tava na hora de tirar esse negócio, mas enfim. E aí, fica a dica. O NDP de Manitoba está reduzindo a promessa de habitação social de 700 unidades do antigo governo do Partido Conservador. Advogados em um comício de Winnipeg organizado pela Coalizão de Direitos à Moradia pediram mais moradias sociais. O presidente do Comitê de Manitoba de Coalizão disse que é extremamente decepcionante ver o governo do NDP recuar na meta de moradias sociais estabelecidas pelo governo anterior, que já estavam aquém da necessidade. Os defensores da habitação em Manitoba estão desapontados com a redução do compromisso feito pelos progressistas conservadores de construir 700 novas unidades de moradia social. O governo do NDP está comprometido em construir as 700 unidades, mas o financiamento foi ajustado e o orçamento para a primeira rodada de investimento de capital para 300 novas unidades foi reduzida. As unidades prometidas pelos conservadores seriam um aluguel acessível, mas o NDP alega que o custo de construção proposto pelos conservadores era irreal. O NDP também anunciou um plano de 2,8 milhões de dólares para transformar 250 unidades em moradias sociais e prometeu mais fundos para programas habitacionais específicos para mulheres e a comunidade LGBTQ, não sei quantas letras. Defensores da habitação estão esperando por mais compromissos do governo em 2024 para cumprir promessas de acabar com a falta de moradia. De novo, moradia. E para fechar as notícias de Manitoba, um homem que recebeu mais de $500 mil de uma viúva idosa foi condenado a uma pena comunitária de 15 meses. O homem de Winnipeg, Brett Allen Dobbin, foi acusado em janeiro de 2020 de dezenas de crimes que aconteceram entre abril de 2016 e dezembro de 2017, incluindo a negociação de títulos sem registro e atuar como corretor de hipotecas em seu próprio nome. Ele foi condenado a pagar de volta o dinheiro e cumpriu uma sentença de 15 meses na comunidade por violar repetidamente as leis de valores imobiliários e corretagem de hipotecas, após ter recebido mais de $500 mil de uma viúva idosa. Dobbin ainda vai poder entrar em contato com a mulher para quem ele continua a realizar tarefas. Ele se declarou culpado de 50 acusações e foi acusado de ter desviado $500.3.237 da mulher de 80 anos, parte do qual foi usado para benefício pessoal. Dobbin foi suspenso de sua função de corretor de hipotecas em 2011 e em 2002 foi demitido por roubar de um cliente viúvo. Ele também foi proibido de registrar sobre a lei de valores imobiliários por 10 anos em 2006.
Não, o cara é gente boa, né, mano? Gente boa, né, velho? Cara, Exemplo de pessoa. o cara, meu, integridade acima de tudo. Integridade é o sobrenome dele. Inclusive, não, eu ia fazer sacanagem com o sobrenome do cara, mas não vou fazer isso não. Mas, cara, que cidadãozinho, hein? O cara consegue, enfim. Canalhas. Isso aí é pra deixar pra você registrado, você que fica achando que no Canadá todo mundo é legal, todo mundo é honesto e tal. Meu querido, gente safada não faz distinção de cidadania, etnia ou preferência sexual. É tudo safado. E assim a gente fecha nossas notícias e a gente segue pro próximo bloco com Ontário e Quebec. Ontário, a place to grow. Então, começamos na prévia, aquele momento que você começa a sentir um calorzinho, porque Quebec tá vindo na sequência. Mas aqui na província, a Biblioteca Pública de Toronto armazenou livros devolvidos em 12 trailers fora do local após um ataque cibernético. A Biblioteca Pública de Toronto está armazenando os livros devolvidos em trailers depois de um cyberataque de outubro de 2023. Mais de 500 mil de materiais físicos foram emprestados desde então, mas os livros devolvidos ainda não foram registrados e reintegrados à circulação. A biblioteca está trabalhando para restaurar os serviços o mais rápido possível, mas não pode determinar uma data exata devido à natureza imprevisível do trabalho. As prioridades incluem a restauração gradual do site, computadores públicos, catálogo e serviços de empréstimo online. A biblioteca pede paciência e apoio aos usuários e informa que os cartões de biblioteca não expirarão durante este ano. Alguns serviços, como a renovação de cartões, ainda não estão disponíveis. De novo, eu acho que a profissão de hacker, né? Não esse vagabundo que fica sem fazer nada, mas a profissão de hacker é um troço que a gente tem que ter. É a mesma coisa do cara que é especialista em segurança. O cara vai descobrir suas falhas e ele vai trabalhar a seu favor. Agora, esse bando de vagabundo que fica atacando escola, que fica atacando biblioteca, fica atacando hospital, esses caras não têm respeito. Esses caras não merecem a menor piedade, sinceramente. Isso é você pensa assim, veja só, eu sou muito bom, derrubei tudo isso. Enquanto isso, você tá aí, 500 mil de livros que você poderia estar utilizando e estão ali parados, porque agora você tem toda a oneração do Estado para poder trazer a coisa de volta. Parabéns. Bravo, campeão. Toronto está a um passo mais perto de construir um dos maiores projetos habitacionais acessíveis em décadas. A cidade de Toronto anunciou um novo projeto habitacional que será um dos maiores empreendimentos de moradias acessíveis dos últimos 25 anos, localizado na Avenida Eglinton Avenue East, em Scarborough. O projeto irá fornecer aproximadamente 918 moradias, incluindo 612 moradias acessíveis com aluguel ajustado à renda. O projeto é uma parceria entre a cidade do CreateTO, Civic Development and Wild Mill Developers e Cooperative Housing Federation of Toronto. O projeto faz parte de uma iniciativa de Housing Now aprovada pelo Conselho da cidade em 2019, que visa utilizar terrenos públicos para desenvolver mais moradias acessíveis para aluguel. O projeto incluirá 2 prédios de moradias cooperativas e um prédio de propriedade privada, com uma mistura de estúdios, apartamentos e de 1, 2 e 3 quartos. O local também terá espaço comunitário e comercial e está localizado próximo a uma importante estação de transporte público. A construção está prevista para começar este ano e o projeto é considerado um catalisador para futuros desenvolvimentos da região de Scarborough. Bravo, campeão. Isso aí, mano. Moradia pra galera que tá precisando. Muito bom. É bom ouvir Toronto alguma coisa positiva ao invés das falcatruas lá do Ford. Legal. Ainda em Toronto, a cidade proibiu tobogãs em 45 colinas da cidade. E um vereador está insatisfeito com a mudança. O conselheiro Bradford, que representa Beaches East York, não está feliz com a proibição de tobogã em 45 colinas em toda a cidade.
A proibição inclui o East Lynne Park, um espaço verde que desce de Danforth pela Avenida Woodbine. Alguns conselheiros também expressaram sua insatisfação com a proibição, alegando que existem questões mais importantes que merecem a atenção do pessoal da cidade. No entanto, a cidade afirma que há 29 colinas designadas para tobogã em 27 parques e que a segurança é uma preocupação importante. O East Lynne Park foi considerado inseguro devido a obstáculos permanentes e perigosos, como uma escada, piscina infantil, edifícios e postes de luz. Alguns moradores e pais de crianças criticam a proibição, afirmando que é ridícula e que as pessoas assumem um risco ao praticar o tobogã. Aí a coisa... Veja bem... É Olimpíadas do Faustão, né, mano? Só os fortes sobrevivem, mano. Imagine, velho. Você tá lá. O que tem ali? Tem piscina, escada. Imagina, tem urso, aí tem umas facas, tem tiroteio. Se você passar por tudo. Não, eu tô de boa. Deixa eu brincar que tá de boa. É nessa hora que você fala, não. Você tem que ser pelas liberdades individuais. O cara, ele assume o risco. Deixa o cara, velho. O cara quer ir, que vá. Vai lá, cara. Zoológico de Toronto é a mais recente instituição pública atingida por um ataque de segurança cibernética. Aí, os Bravo campeão de novo. O Zoológico de Toronto foi vítima de um ataque de ransomware. Especialistas em segurança cibernética dizem que todos devem ficar vigilantes para os futuros golpes. O Zoológico anunciou que detectou o ataque no dia 5 de janeiro e está investigando o impacto nos registros de clientes, membros e doadores. Especialistas em segurança cibernética aconselham as pessoas a ficarem atentas a potenciais e-mails e phishing fraudulentos que possam se passar pelo zoológico. Eles também alertam que os atacantes podem usar informações das pessoas para fraudes. É recomendado mudar a senha regularmente e monitorar informações financeiras. O zoológico está trabalhando com a polícia de Toronto e o escritório do oficial-chefe da segurança da informação para responder ao ataque. A cidade de Toronto está investigando a segurança cibernética, mas especialistas acreditam que ainda é necessário aumentar o financiamento. Os cidadãos que devem demonstrar preocupação com a segurança cibernética para que ela se torne uma prioridade para o governo. Mano, de novo, você falou, os caras, tanto lugar para fazer, os caras vão lá encher o saco do zoológico. Aí você tem seu cadastro para levar seu filho, agora tá com sua informação hackeada na mão dos vagabundos. Ah, que desgraça. Ali em Ontário, o ministro defende um plano de substituição de alguns centros do Serviço Ontário por quiosque nas lojas da Staples. O ministro de Serviços Públicos e Entrega de Negócios de Ontário, Todd McCarthy, afirmou em uma entrevista na segunda-feira que a decisão da província de substituir alguns centros do Serviço Ontário por quiosques em determinadas lojas da Staples Canada vai fornecer menos tempo de espera, mais estacionamento e horários de atendimento mais longos. O ministro defendeu a parceria com a Staples, que foi criticada por não ter sido feita por meio de processo de licitação pública. Aí fedeu, hein? Ele afirma que esse é um piloto e que outras empresas também podem ser consideradas no futuro. O líder do Partido Verde de Ontário, Mike Schreiner, criticou a decisão e pediu que o governo reverta a parceria com a Staples e abra um processo transparente para outras empresas se candidatarem. O líder do NDP, o Merritt Steele, também questionou a decisão e pediu mais transparência do governo. Além disso, a Federação de Contribuintes do Canadá pediu que o governo divulgue os custos iniciais do projeto. Aí, ó, assim, achei uma boa a ideia de você colocar essas paradas dentro da Staples, assim, porque é muito parecido com o que acontece com o Correio, né? Correio é dentro da farmácia. Então, mas, por outro lado, eu tenho que concordar com o cara do Partido Verde e o cara do NDP. Transparência. O cara, não. Ali, meu chegado ali, meu chapa, tem uma palmazinha do Staples, vou fazer uma parada com ele só pra ver que funciona. Se funcionar, eu estendo. Tá bom. Policial de Itaquera que trabalha em Ottawa, não. Policial de Ottawa que pisou no pescoço de homem recebe pena suspensa. Policial de Ottawa que pisou no pescoço de um homem recebe a suspensão da sua pena por acusação de agressão. O policial, identificado como Goran Berik, foi considerado culpado por agressão e agressão com arma após ser filmado pisando no pescoço de Derek Wyman por mais de 2 minutos e batendo em sua cabeça com bastão. Ó, dedo no olho, tapa na cara, pé no pescoço. O juiz determinou que o uso da força pelo policial foi excessivo e que ele não estava lá para prender Wyman por um crime.
Barrack também foi acusado de fazer um relatório falso sobre o incidente, o que foi considerado um fator agravante. Apesar disso, o juiz decidiu não enviar o policial para a prisão, levando em consideração sua boa reputação e seu pedido de desculpas. Aqui no Canadá, se pedir desculpa já era. Ele foi colocado em suspensão com pagamento e sua situação de emprego está sendo revisada pela polícia de Ottawa. Aí o cara foi lá, meteu o dedo. Caraca, velho. Isso não pegou isso do caixa, deu uma bala. Não, desculpa, cara, não foi isso. Tipo, cara, não foi bem isso que eu quis dizer. Não entendi. Foi mal, eu tava tentando te ajudar a levantar. Eu batia, Foi você que bateu sua cabeça no meu bastão. Foi você que colocou seu pescoço embaixo do meu pé, cara. A culpa é sua. Caraca, velho, que horror. Ainda em Toronto, a cidade não é a única a analisar os aumentos do imposto sobre a propriedade. Muitas cidades de Ontário estão considerando aumentos significativos nos impostos sobre propriedade para lidar com as pressões orçamentárias. Toronto está propondo um aumento de 10,5% e pode chegar a 16,5% sem mais fundos federais. Outras cidades como Waterloo e Pickering também estão considerando um aumento de impostos. A Associação de Municípios de Ontário está pedindo uma revisão abrangente do governo provincial para ajudar as cidades a lidar com os serviços e infraestrutura que foram transferidos para elas nos anos 90. O prefeito de Burlington está pedindo um novo acordo e um novo quadro fiscal municipal. O prefeito de Pickering diz que é necessário alívio para as cidades e que o governo federal deve assumir a responsabilidade pelos custos dos refugiados e solicitantes de asilo. Olha, o governo provincial diz que está fornecendo financiamento para as cidades, mas que fez um acordo especial com Toronto devido aos seus desafios financeiros únicos. Toronto é a cidade que tem o super prefeito agora, né? Também. Só para lembrar. Ela é a mulher a ex-mulher do a Shai, né? Putz, esqueci o nome do cara. A mulher, prefeito de Toronto, era a esposa do não. Jack Layton da NDP, não? Jack Layton, isso mesmo. Não, mas ela é a esposa dele. É a esposa dele, sim, é a Olivia Chow. É a Olivia Chow, exatamente. Ela falou que, e ela também meteu o pau no governo federal, falou assim, se o governo federal não vai criar as casas, então é o seguinte, eu vou meter um imposto e o nome do imposto vai ser culpa do governo. Tá feio, coisa linda pro Trudeau, coisa linda. Ontário está se preparando para o próximo passo na expansão de clínicas privadas. Aê! Partiu Ontário! A ministra da Saúde de Ontário, Sylvia Jones, anunciou a expansão dos números de clínicas privadas que podem oferecer testes e procedimentos financiados pelo governo. O plano inclui serviços como cirurgias de catarata e da substituição de quadril e joelho, e a adição de mais clínicas que oferecem ressonâncias magnéticas, tomografias, endoscopias e cirurgias ortopédicas. Jones também anunciou que a Accreditation Canada será responsável por um programa de controle de qualidade para essas clínicas. Alguns defensores da saúde estão preocupados com a possibilidade da privatização, mas Jones garante que os pacientes nunca terão que pagar por serviço. O Ombudsman de Pacientes de Ontário recebeu um número recorde de reclamação em 2022 e 2023. O partido do NDP acredita que a medida pode aumentar o tempo de espera e prejudicar o sistema público. Mano, os caras não sabem, velho. O cara tá lá falando, mano, vamos colocar as clínicas privadas. Os caras vão fazer uma penca de coisa que o Estado não consegue fazer e o cidadão não vai pagar por isso. E ainda por cima, ela tá falando, nós vamos, a Defensoria Pública vai supervisionar os caras. Qual que é o segredo disso? O que tem de mal nessa desgraça, velho? Me explica, o que tem de mal? Ai, porque eles vão privatizar. Não, mano, tá bom, então fica lá na fila lá 24 horas esperando pra ver teu médico, vai. Desde que a gente começou essa discussão sobre clínica privada e privatização, eu comecei a ler e comecei a pesquisar. Então, uma coisa que eu descobri é que, por exemplo, sabe qual é o país com o melhor sistema de saúde do mundo? Singapura. Mas Singapura também é um dos países mais caros para você comprar um imóvel no mundo, né? E é uma ilha, é uma cidade praticamente. Agora você sabe qual é o segundo país com o maior sistema de saúde do mundo? Não. O Japão. Japão? O Japão tem 70% do serviço coberto pelo serviço público e 30% é pelo usuário. Agora, você sabe em que posição está o Canadá? Posição 32. Aí, tá bem pra caramba. Você sabe onde está o Brasil? Posição 83. Aí, tamo junto. E você sabe onde está os Estados Unidos? Posição 69. Agora, você vê esse contraste, né? A saúde do Canadá é melhor que dos Estados Unidos na posição. Perfeito. Sim, porque o sistema funciona.
Mas o Brasil tem um sistema muito parecido com o dos Estados Unidos. E com, né? Que tem o SUS e muita coisa. Hoje em dia o povo depende massivamente do sistema de saúde privado, convênio e os cavalos. Isso não muda o fato de que a saúde não está... São desafios diferentes. O Canadá tem infraestrutura para poder chegar num nível de saúde melhor, mesmo nível melhor que o Japão? Tem. Eu acho que tem, porque tem profissionais, tem renda, tem infraestrutura. Mas tem essa questão de se fazer as coisas de maneira sustentável. Mas eu acho que eu vou guardar essa discussão por outro tempo, porque eu tenho um outro convidado muito bom que a gente vai trazer aqui também, brasileiro, para falar sobre saúde, que vai ser muito interessante. No privado. E agora chegamos lá, no Quebec, no lugar que jamais surgiu. E daí, seu pé? Então, cara, começando aqui, porque o Quebec vai restringir os requisitos de língua francesa para vitrines, mano. O governo do Quebec está atualizando a Carta de Língua Francesa para garantir que as fachadas das lojas sejam predominantes em francês. Os proprietários de negócios têm cerca de 1 ano e meio para garantir que todas as placas em suas lojas, exceto o nome da empresa, sejam predominantemente em francês. Também estão sendo fechadas as brechas para garantir que todos os produtos vendidos em Quebec tenham descrições na língua oficial da província. O ministro da língua francesa, Jean-François Robert, já afirma que a maioria das empresas não precisará fazer alterações, mas é importante que 100% delas respeitem o fato de que o Quebec é o único estado da América do Norte onde o francês é a única língua oficial. A atualização visa fortalecer as regras existentes e proteger a língua francesa. O regulamento também aborda a rotulagem de produtos que devem estar em francês. As empresas têm 45 dias para fornecer comentários sobre o regulamento que entrará em vigor no dia 1º de junho de 2025. O governo estima que o custo de conformidade para as empresas é de 7 a 15 milhões de dólares, mas não espera que isso tenha um impacto negativo na economia. No entanto, a Federação Canadense de Negócios Independentes afirma que a regulamentação resultará em custos adicionais para os proprietários de empresas. Resumindo, o cara não tinha o que fazer, o governo dele tá ruim, o cara chegou e falou assim, não, porque pra mudar... Cara, isso é uma visão tão pequena do mundo, cara. Você tá em Montreal, cara. Você acha que o fato de você ver lá Canadian Tire, embaixo vai colocar vende de tudo nessa porcaria em francês, vai mudar alguma coisa no francês? Cara, o cara, em vez de trabalhar no francês, que a molecada sai sem falar em francês direito da escola, o cara, em vez de trabalhar na francização para francizar imigrante que não fala francês, não, a preocupação do cara é dar um ar, as pessoas andando aqui em Montreal, eles têm que sentir que estão num lugar... Mano! Que mundo se... Esses caras da CAC, velho, eles vivem num mundo, velho, de maquiagem, velho. Eles acham que isso vai mudar realmente. Não, isso agora, por causa dessa lei aí, todo mundo vai chegar e vai meter o... Não é isso, cara. Isso é maquiagem. Isso é inútil. O cara fala... É a mesma coisa. Você chega lá em qualquer lugar do mundo, cara, os caras têm que entender. Não é isso que vai mudar a cultura, não é isso que vai mudar o Quebec, não é isso, cara, que vai ajudar a língua, diminuir a redução da língua, não é. Mas o cara acha que não, agora, mano, a predominância é do francês. Você acha que o cara que vai na Canadian Tire, ele fica, ele já sabe o que é Canadian Tire. O cara que vai no Dollarama já sabe o que tá no Dollarama, velho. Ai, enfim, velho, Quebec City, esse é o Quebec City. Isso foi uma das coisas que eu achei marcante quando eu cheguei em Quebec, que eu fui atrás, assim, eu olhei assim aquela loja de longe, né, eu olhei assim, porra, tem KFC aqui, que massa. Eu fui chegando perto, não era KFC, era PFK. PFK. Eu falei, como assim PFK? Aí, o que chama PFK? Aí depois de algumas semanas alguém me contou, não, é KFC, só que em francês, em vez de ser Kentucky Fried Chicken, é o poulet frit do Kentucky. Kentucky, meu. Eu falei, ok. Ainda em Quebec, a greve de ônibus escolares em Montreal está na semana 10 e está desgastando os pais. Tá mesmo, pé? Eu não. A greve... Você fica arrastando, você fica carregando os filhos pra lá e pra cá. Então, a greve dos motoristas de ônibus escolar em Montreal já dura mais de 10 semanas e está afetando a vida de milhares de alunos e suas famílias. Uma mãe de 4 filhos precisa acompanhar seus 2 filhos mais novos que frequentam a escola primária Pierre Trudeau no transporte coletivo. E a greve é motivada pela questão salarial e não há previsões de um acordo. As escolas e centro de serviço anunciaram que irão reembolsar as famílias afetadas, mas a situação está causando transtorno e congestionamento no transporte público.
O sindicato de motoristas alega que a empresa não está repassando aos funcionários a verba recebida do governo, enquanto a empresa afirma que as demandas do sindicato são irreais. A sugestão de um terceiro mediador não é vista com bons olhos pelo sindicato. Enquanto isso, as famílias afetadas tentam lidar com a situação da melhor maneira possível, mas os deslocamentos diários estão sendo cansativos e estressantes. É que tá. Muda nada aqui na passagem. Continuando em Quebec aqui, ó, infelizmente a notícia triste que um adolescente morre após cair do teleférico em Laurentide. Um adolescente morreu após cair de um teleférico no Monte Hyde, no Quebec, no último dia 12. A polícia provincial está investigando o incidente e não há indícios de crime. O jovem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia está considerando várias possíveis causas, incluindo a possibilidade que o adolescente não estivesse se sentindo bem no momento do acidente. Para quem não sabe, aqui quando você vai esquiar, para chegar ao topo da montanha, tem uns teleféricos que eles ficam passando toda hora, não param. Então você chega ali, você pega na fila, senta, sobe e desce esquiando com o seu skateboard. E o que aconteceu é que em alguns lugares da montanha isso é bem alto, né? Um teleférico vai subindo ali e o moleque, infelizmente, ele caiu lá de cima. E não é um teleférico, para quem já foi, não é um teleférico que você senta, põe cinto de segurança. Não, você senta, é uma cadeira realmente. Se você não tem muita segurança, é uma cadeira, você abaixa assim, ou uma barra que você fica segurando e é só isso, cara. Então assim, não tem aquela coisa de cinto de segurança se você passar mal, ficar... Não, porque tanto é que para descer tem que ser fácil. Só levanta a barra, eu já caí várias vezes. Na hora de sair, você levanta e tem que descer já meio que escorregando e eu desço todo capotando, mas infelizmente aí um adolescente perdeu a vida aí. Eu pus essa notícia exatamente para poder lembrar quem tá chegando aí, nunca foi esquiar, nunca foi fazer snowboard assim, cara, tome muito cuidado, porque é muito fácil você ter um acidente nesse negócio. Então não subestime a necessidade de fazer um cursinho, de ficar lá na Pantecola, ficar conhecendo, porque você precisa. Se você meter um negócio desse, as chances são que você vai se machucar ou você vai morrer. Então, muito cuidado com essa parada. Ainda no Quebec, um suposto assassino em caso arquivado em Quebec foi rastreado pelo projeto do cromossomo Y. Um promotor de Quebec apresentou seu caso contra Marc-André Grenon, acusado do assassinato e agressão sexual de Guylaine Potvin em 2000. O suspeito foi encontrado após um projeto que combina DNA com sobrenomes masculinos sugerir que o sobrenome Grenon poderia estar relacionado ao DNA encontrado na cena do crime. Ele foi preso em 2022, depois que seu DNA foi encontrado em 2 canudos que ele havia descartado, correspondendo ao DNA encontrado na cena do crime. O julgamento está em andamento e deve durar 5 semanas. Mano, tá mó zica aqui, os caras estão nesse caso aí, porque o Quebec é CSI, mano. CSI é Quebec, mano. Os caras descobriram... Que é nós, né, mano? Quebec City, mano. Que é o Quebec. E continuando aqui no Quebec, ó, o Colégio dos Médicos do Quebec quer reprimir a prescrição excessiva de opioides. De acordo com o Instituto de Saúde do Quebec, houve 508 mortes relacionadas a suspeitas de envenenamento por opioides ou outras substâncias de outubro de 2022 a setembro de 2023. O Colégio de Médicos do Quebec está implementando um programa para monitorar melhor a prescrição de opioides e detectar médicos que possam estar prescrevendo em excesso para alguns pacientes. O objetivo é combater a overdose e problemas de dependência e evitar que os opioides cheguem ao mercado negro. O programa inclui monitorização das prescrições pelo Seguro de Saúde de Quebec e a análise de risco pelos inspetores do Conselho de Médicos do Quebec. Os médicos que forem considerados culpados de prescrição inadequada podem ser obrigados a fazer treinamento adicional ou ter a sua prática restrita. O número de mortes por overdose de opioides é preocupante e o Colégio de Medicina do Quebec está trabalhando para evitar que as prescrições sejam causadas a causa de problemas de dependência. Então a gente já viu muito isso aí em Vancouver, a gente viu os casos lá, mas aqui também no Quebec a gente tem muitos casos de opioides e estão tentando, o Colégio de Medicina, identificar através de dados que são remédios controlados, se ninguém está abusando aí de fazer. Para quem viu a série Dopsic ou tudo que fala sobre os opioides aí, a gente sabe que os médicos foram uma das principais causas, que era na verdade os traficantes de avental branco, né, que vendiam drogas para a galera aí, só para aumentar os lucros. Isso tá na minha lista, vou assistir esse final de semana. Muito bom. E ainda no Quebec, um aumento de aluguéis, os aumentos de aluguéis que os inquilinos do Quebec devem esperar em 2024. De acordo com as diretrizes do Tribunal de Aluguel do Quebec, uma pessoa que paga $1.000 em aluguel mensal
pode em breve ter que pagar um mínimo de 1.040. A cada ano, o Tribunal Administrativo do Logement libera um conjunto de cálculos que os senhorios podem usar antes de enviar um aviso de aumento de aluguel para o inquilino. Segundo as últimas diretrizes, os inquilinos que vivem em casa com aquecimento elétrico ou não incluído no aluguel devem ver um aumento médio de 4%, em comparação com 2,3% do ano passado. Para casa com aquecimento de gás incluído no aluguel, o aumento é de 3,3% e para óleo é de 1,6%. Os aumentos nesse tipo de casa são significativamente menores do que no ano passado. Em caso de casas sem aquecimento ou com aquecimento elétrico, um aumento de 4% significa que alguém que paga atualmente $1.000 em aluguel vai passar a pagar 1.040. Um grupo de West Island está oferecendo workshops gratuitos para ajudar os inquilinos a entender seus direitos e responsabilidades em relação aos aumentos de aluguel. Tanto os grupos de inquilino quanto de senhorios estão insatisfeitos com as diretrizes do tribunal e o tribunal concedeu um aumento médio de 4,6% nos casos que foram apresentados em 2023. Um porta-voz da Regido Batman, que defende o direito dos inquilinos da província, diz que os cálculos do tribunal são más notícias para os inquilinos, já que eles não têm muito poder de negociação com os senhorios. Um grupo que representa os senhorios diz que os cálculos do tribunal não levam em conta as despesas que eles têm que gerenciar, incluindo aumento de taxas de juros. O presidente da Associação de Propriétaires do Quebec, o Martin Messier, diz que os cálculos do tribunal precisam ser revisados, pois eles não levam em conta as despesas dos senhorios. Ele também reconhece que alguns inquilinos estão em situações difíceis e que a sociedade precisa ajudá-los, em vez de deixar os senhorios arcarem com as despesas. Ok. É a vida, né, mano? É a vida. Mas antes de fechar o Quebec, cara, eu só tenho uma notícia aqui que eu acho que achei a melhor de todas aí do Quebec. E tem a ver com o nosso bom e velho Pierre Poilievre. Tá ligado? O próximo futuro primeiro-ministro. Meu Deus, esse marketing gratuito. Eu espero que o Partido Conservador tenha pagando pra gente por isso. Depois vai ser ele, depois dele vai ser a Danielle Smith. Dois mandatos ele, depois mais dois a Danielle. Jesus do céu. Tô esperando a Freeland nessa história. Onde é que tá a Freeland nessa história? Tinha que ser agora. Se ela não for agora, não é nunca mais. Outro do abre espaço para ela. Mas o que acontece? Vamos colocar no contexto. A gente sabe que tem uma crise do logement, da habitação enorme aqui. E aí teve um estudo que saiu aqui do sistema de habitação do Quebec, que ele comparou o desenvolvimento dos canteiros de obra entre Toronto, Montreal e outra cidade, mas eu vou ficar com Toronto e Montreal. E o que foi descoberto é que o Toronto ele aumentou em 5% a ação nos canteiros de obra para casas. E o Quebec, cara, tá a menos 37%, ou seja, não se constrói nada. O cara falou assim, não, o estudo do cara mostra que vai ter que triplicar isso aí se a gente quiser chegar num patamar mais ou menos aí. Então, ou seja, muito zoado aí, porque ficava na crise da habitação e tal, não sei o que. E aí ele, o nosso Pierre Poilievre, o que ele faz? Esse cara é maluco, velho. Ele vai no Twitter e escreveu assim, cara: queda massiva na construção do Quebec. Aí ele falou, enquanto o Trudeau ele disponibiliza milhares de dólares aos prefeitos, ele escreveu isso, aos prefeitos incompetentes, Marchand, que é o prefeito da Vila de Quebec, e Plante, que é o prefeito de Montreal, que bloqueiam os canteiros. O dinheiro do federal para as vilas será ligado ao número de casas e apartamentos construídos quando eu serei o primeiro-ministro. Ou seja, o cara chamou, velho. Ele não falou assim, ó, de maneira incompetente, ou tem um ar de incompetente. Não, o cara foi direto. Ele foi assim, ó, pá! Ele dá de milhões de dinheiro para os incompetentes. Prefeito do Quebec, a prefeita de Montreal. Mano, aí a casa caiu. Porque o cara ele tem a capacidade de fazer inimigo em 140 caracteres, né, meu? Porque aí todo mundo, pô, quem que é esse cara? Mas o mais interessante de tudo isso, que lógico, de novo, né? Porque só citando o cara que fez o estudo, que fez o Francis Cortellini, ele falou assim: no Quebec jamais
não se construiu tão poucas casas desde 1955, ou seja, o ano que eles começaram a colecionar esses dados. Então, desde 1955 a gente não construiu quase praticamente nada. Tudo bem que tem um contexto, tem uma cidade velha, blá, 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 se constrói em Toronto, em Vancouver, por exemplo, é uma outra categoria, porque lá eles podem construir torres enormes de altos andares, tudo, e aqui no Quebec tem todo um contexto, mas mesmo assim ficou muito feio pro Quebec, e ele foi lá e chamou os dois de incompetentes. Aí lógico, aí quando eu falo, o que acontece? Aí a mídia em geral, tudo bem, eu não tô aqui justificando, eu acho que essa linha do Poilievre de chamar dois representantes públicos das duas maiores cidades da província, que é a Vila do Quebec e a Vila de Montreal, de incompetente, por mais que eu tenha várias reclamações, principalmente na questão de Montreal, chamar eles de incompetente. E pro lado pessoal, eu acho que você perde o argumento quando você ataca do lado pessoal. Para mim, quando você atacou o lado pessoal, você já perdeu o argumento. Quer dizer que você não tem argumento nenhum. Porém, o interessante é que, tudo bem, na mídia todo mundo, nossa, o Poilievre, mas quando você vai ver os comentários, o que ele faz? Porque quando ele faz esse tipo de ataque, ele não está falando para a Rádio Canadá, ele não está falando para a TVA, ele não está falando para os comentaristas, para a gente que vive na bolha política. Ele está justamente falando para aquele cara que está procurando uma casa faz tempo e não acha. Ele está falando para aquele cara que está vendo ele ser expulso por causa do aluguel dele que ele pagava 700 conto, para o cara passar uma tinta e alugar por 2.000. Então esse cara aí vai olhar esse cara e falar assim, pô, realmente, mano, esses prefeitos aí são incompetentes mesmo. Então, assim, é lógico que ele tá procurando. Ele faz isso, é uma estratégia dele, é claro que é uma estratégia que ele tem um público direcionado para isso, mas é isso que eu falo que, às vezes, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, as mídias não entenderam o populismo ainda. É por isso que ele, outro dia, cozinhou um jornalista comendo uma maçã, porque o cara acha que simplesmente acusar sem ter fundamento, o cara não consegue, porque ele é um cara que, ele não tá nem, você acha que ele tá esquentando, os caras falam, nossa, mas isso, aí os prefeitos saíram, isso é inaceitável, mas ele tem um ponto aí, ele realmente tem um ponto, que realmente não se constrói tão poucas casas na Vila do Quebec e Montreal desde 1955, então assim, você vai se perguntar, pô, é muito fácil para a Vila ficar reclamando, porque a gente isso, mas e o seu papel? O que você fez? Porque tem aqui, principalmente, eu posso falar de Montreal, não posso falar da Vila de Quebec, mas tem, que nem aqui na Rive Sud, os caras venderam um terreno para a maior empresa de bateria de lítio, que é a Northvolt. Foi um investimento de bilhões de dólares que vão construir aqui na Rive Sud. E o cara que era dono do terreno, quando ele deu a entrevista, ele falou assim, cara, eu saí de Montreal, eu não trabalho, porque você vem construir alguma coisa em Montreal, é impossível. A burocracia que você... Tem um monte de gente que fala assim, não, eu tô tentando... Os caras não conseguem construir um HDRI, velho, porque tem 50 mil... Então, assim, as vilas, elas têm peso, tem uma responsabilidade nisso. E ele tem essa capacidade, ao mesmo tempo, de criar um inimigo, mas tem um monte de gente que fala, não, peraí, fora a idiotice dele, o cara tem um ponto aí. E as pessoas... E é esse tipo de coisa que eu falo. É por isso que esse cara tá achando... Mano, eu posso estar muito errado, mas se continuar assim, ele atacou os caras do Quebec, mano. Ó. E o pior que a desgraça, a mulher dele é Quebec, o bicho fala francês, mas a estratégia do cara é muito boa, cara. O cara... E o que aconteceu? De quem que o pessoal tá falando esses últimos 3 dias? Pierre Poilievre. Tá difícil. Enfim. A eleição tá aí, né? Logo em breve vai ser interessante ver o que vai acontecer. Vamos lá. E agora a gente fecha Quebec e Ontário e a gente segue para a última parte de notícia desse país. Só uma do Quebec. Posso falar uma última? Porra, você lembra? Vai, manda. Porque aí é interessante. A guerra nos monopólios, cara. Porque você sabe que tem a SAC aqui, né? A SAC aqui é a única responsável. É uma organização do governo que vende bebida alcoólica. E aí, velho, o que me acontece, velho? Os caras chegam para fazer o caminhão. Foi lá, pá, encheu, tá cheio de garrafa de vinho. Vai fazer uma entrega lá no negócio do depósito da SAC. Quando o cara abre o caminhão, o que ele acha? Um pozinho branco, velho. Aí quando os caras acharam, mano, tem vários pacotes, mano, que estão achando que é cocaína, velho. Aí a polícia tá no carro, tá dizendo, não, vamos investigar, vamos ver o que é. Aí eu falei, mano, e a concorrência tá feia mesmo, mano. Os caras, além de vender vinho, tem que vender cocaína. Acharam uns pacotes brancos lá, que estão investigando, que provavelmente é cocaína, que tacaram nos caminhões dos caras do vinho. Eu falei, mano, tá expandindo, né, mas também, né, depois que liberaram a maconha, agora o resto, mas enfim, já é. Toca para o Fernando Labrador, não quero mais falar nada. De fecha, a gente já volta com as Atléticas.
Newfoundland e Labrador, come home. Então, estamos ali nas Atlânticas agora. E a primeira notícia é que o aeroporto internacional de Saint John reabriu depois de uma ameaça de bomba. O aeroporto internacional da província suspendeu os voos na manhã da sexta-feira, enquanto a polícia investigava uma ameaça de bomba. Todas as atividades de voos foram suspensas e o terminal foi fechado por 3 horas. Após uma varredura com um cão farejador, a polícia deu sinal verde para a reabertura do aeroporto. A única alteração nos voos foi um atraso nos voos da PAL de Saint John para Deer Lake. Essa é a segunda vez em pouco mais de um mês que o aeroporto é fechado para investigação policial. Mano, tá certo. Tomara que não seja, né? Mas se aquela história, né? Tipo, tomara que não seja ameaça de bomba. Mas se for, cara, que situação. Cara, que horrível. Que zica. Tempos mudados. Mas continuando em Newfoundland e Labrador, o antigo site do Costco será um balcão único para cuidados de saúde, mas não aumentará a capacidade do sistema. A antiga loja do Costco em St. John será convertida em um centro de atendimento ambulatorial que servirá como um local único para testes, terapias, cirurgias ambulatoriais. O centro, que está previsto para abrir em 2025, não aumentará o número de serviços de saúde disponíveis, mas sim redistribuirá os já existentes para melhorar os tempos de espera. Isso inclui serviços como exames de raio-x, fisioterapia e cirurgias no mesmo dia. O aluguel do antigo prédio do Costco permitirá que o centro seja aberto mais rapidamente e ofereça mais flexibilidade para a expansão futura. O objetivo é aliviar a pressão sobre hospitais já sobrecarregados na região. Eu pensei que a província fazendo... Quando eu li a notícia a primeira vez, eu pensei que a província estava fazendo parceria com o Costco, que você ia comprar um cachorro quente e ia poder fazer um exame de sangue, né? Saía com... Saindo de Newfoundland, a gente vai para New Brunswick. Being this place at Christchurch. O pico de mortes por Streptococcus A na província tem incluído crianças pequenas. O número de mortes por infecções invasivas de Streptococcus do grupo A tem aumentado em New Brunswick. E os dados do Departamento de Saúde mostram que neste ano 2 pessoas já morreram, inclusive uma criança com menos de 9 anos. No ano passado, houve um aumento de 67% nas mortes em relação ao ano anterior, com pelo menos 2 crianças entre as vítimas. Streptococcus do grupo A são bactérias comuns e geralmente inofensivas, mas podem causar infecções graves quando atingem áreas do corpo onde não são comumente encontradas. Essas infecções podem ser fatais e incluem doenças como fasciite necrosante e síndrome do choque tóxico. O aumento do número de infecções é considerado uma tendência preocupante pelas autoridades de saúde, que ainda não conseguiram identificar a causa. É recomendado que as pessoas tomem medidas de precaução, como ficar em casa quando doentes, usar máscaras em locais públicos, lavar as mãos e manter as vacinas em dia. É importante ficar atento aos sintomas e buscar tratamento médico para evitar a propagação da doença. O Departamento de Saúde está monitorando a situação e tomando medidas para reduzir o risco de disseminação de infecções. Que base, coisa. Toma cuidado, que é a base, gente. Cuidado. 1/3 dos pacientes hospitalizados estão esperando por cuidados de longo prazo. A CEO da Horizon Health Network, Margaret Melanson, elogiou a equipe de emergência por sua rápida ação em atender o maior número possível de pacientes, ao mesmo tempo que fornece cuidados seguros e de qualidade àqueles que mais precisam em circunstâncias extremamente difíceis. A rede de saúde está trabalhando para melhorar os tempos de espera em seus 4 departamentos de emergência, mas ainda há muito trabalho a ser feito, especialmente em relação às pessoas que esperam por cuidados de longo prazo nos hospitais. Atualmente, 542 pessoas estão esperando por leitos em hospitais da Horizon para lares de idosos ou lares de cuidados especiais, o que representa 33% do total de leitos na rede. Além disso, os hospitais da Horizon estão operando acima da capacidade recomendada, o que cria pressão em todo o sistema e impacta o atendimento de pacientes agudos. Para melhorar a capacidade e os tempos de espera, a Horizon implementou estratégias como adicionar leitos com hospitais, acelerar a alta de pacientes, evitar admissões desnecessárias e colaborar com o governo para priorizar a transferência de pacientes para cuidados de longo prazo. A CEO da Horizon também destacou a importância de investir em cuidados primários para avaliar as pressões sobre os hospitais e melhorar os tempos de espera. No entanto, os problemas de suspensão e espera devem continuar nos próximos meses devido a fatores como a pandemia da Covid-19,
falta de pessoal e lentidão na alta de pacientes. Os pacientes com problemas médicos não urgentes são encorajados a buscar outras opções de atendimento, como farmacêuticos, clínicas de atendimento após o horário, atendimento virtual ou ligar para o serviço de teleatendimento 811. Cara, isso aí que ele faz. A burocracia aqui é tão zoada, cara, que aqui a gente tava no Quebec, voltando aqui falando do Quebec, passou uma reportagem outro dia. Você vê que o negócio é tão zoado nos hospitais, tão desregulado, e às vezes são detalhes. Um cara, ele chegou, tava um paciente, tava lá, aí o cara chegou, passou não sei quantos dias lá no hospital. Aí o cara chegou, falou assim, mano, era tarde, 4 horas, falou assim, ó, beleza, acho que já tá bem. O cara falou, não, o médico vai passar aí pra te dar alta. O cara falou, beleza, é um leito a mais que você libera. Aí o cara tá lá esperando, o cara chama a enfermeira, é o seguinte, eu tava aqui esperando e tal. Ah, então, só vai poder fazer isso amanhã, porque o médico foi embora, então amanhã ele vem te dar alta. Quer dizer, o cara passou uma noite a mais no hospital, ocupando um leito a mais. Por quê? Porque não tinha ninguém pra dar alta. Não, pra você ver como assim, ele tava falando assim, que vai melhorar isso e aquilo. Como que a condição aqui, cara, é a burocracia muitas vezes que zoa o pricrocró do caroço. Pureza, velho. E fechando o nosso ritmo de notícia, a gente chega na nossa última província, lá em Nova Scotia, o Canada's Ocean Playground. E na província, mais de 4.000 trabalhadores qualificados se candidataram a empregos em Halifax após uma campanha de recrutamento internacional. Milhares de trabalhadores qualificados e profissionais de todo o mundo se candidataram para trabalhar em Halifax. E um relatório do Service Canada estima que Nova Escócia terá mais de 7.000 vagas de emprego em comércio e transporte nos próximos 2 anos. A iniciativa da Halifax Partnership, organização de desenvolvimento econômico público-privada da cidade, de participar de feiras de emprego internacionais, resultou em mais de 4.000 candidatos, superando as expectativas. A maioria das vagas oferecidas é na área de construção e 1/3 das candidaturas são de trabalhadores em comércio. O projeto também inclui assistência para encontrar moradia para os trabalhadores imigrantes, dada a crise habitacional em Halifax. A cidade está em rápido crescimento e espera atingir 500 mil de habitantes este ano, o que aumenta a necessidade de mais trabalhadores na área de construção. O governo provincial também está focado em recrutar trabalhadores da construção internacionalmente e fez cerca de 7.000 contatos com pessoas qualificadas para vagas em toda Nova Escócia. Embora haja preocupações com o impacto da imigração no mercado imobiliário, o governo afirma que é necessário trazer trabalhadores de outras partes do país e do exterior para ajudar a construir novas moradias. O prefeito de Halifax, Michael Savage, destacou a importância da imigração, mas pede uma nova postura fiscal para as municipalidades receberem uma parcela maior dos impostos provinciais e federais para cobrir os custos crescentes de infraestrutura e serviços. Essa é aquela história, né? Esse é o caso do cara que realmente está trazendo o imigrante para construir a própria casa. Mano, você quer morar aqui? Você vem, você traz a madeira, você traz os pregos, eu te dou o terreno, mano. Mas aí, constrói a parada aí, velho. Constrói a casa. Constrói a casa aí. Você não olha o 3 porquinhos? Faz de palha. Só que aqui, velho, não dá pra fazer de... Aqui tem que ser de bloco, de palha, de madeira nesse fio. Madeira ainda é melhor fazer de... Enfim. Mas pra fechar aqui, ó, Ottawa vai gastar $980 mil em 56 estações de carregamento para veículos elétricos em Halifax. O governo federal anunciou que irá investir $980 mil para a instalação de 56 estações de carregamento de veículos elétricos na área de Halifax. 10 dessas estações serão carregadores rápidos, capazes de carregar um veículo completamente em 25 e 30 minutos, enquanto os outros 46 levarão entre 4 a 10 horas para uma carga completa. O financiamento vem do Programa de Infraestrutura de Veículos Elétricos do Departamento de Recursos Naturais e as estações serão instaladas nesta primavera. Até o momento, o governo federal diz ter apoiado as instalações de mais de 43 mil estações de carregamento em todo o Canadá. Mano, vão lá, continuem comprando seus carrinhos elétricos, eu vou te falar. Eu tô lendo um livro lá, cara, muito bom o livro que o cara explica com os dados lá que, muito do que está se vendendo não é tão green assim. Mas eu vou terminar o livro, vou fazer um pequeno resumo
E vou falar, eu tô trabalhando nisso, pra falar por que eu ainda não tenho um carro elétrico. Esse livro vai... A gente fala muito do viés de confirmação, né? Eu li um livro que fala o que eu gosto, então esse livro que eu gostei. Né? Eu mesmo que tô sofrendo disso. Não, mas brincadeiras à parte, tem muitos dados, tem muita coisa interessante que ele explica muito sobre essa corrida aí, como se fosse a panaceia de todos os males aí, o carro elétrico, que não é. Mas no Nova Scotia vai ter carro hidrogênio, velho. Isso vai ser outra coisa. A gente fecha o nosso bloco de notícias e a gente segue para a parte mais doce desse programa.